Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Diga Sim Podcast. É uma alegria ter você aqui conosco de novo para mais um episódio aqui, ó, vésperas de Natal, e você tá aqui com a gente. Ai, que alegria, gente, que alegria esse tempo natalino pra gente continuar conversando aqui. Já antes da gente iniciar, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, já vai compartilhando esse episódio, pega esse link, manda nos grupos do WhatsApp, compartilha no Instagram, no Facebook, curte, se inscreve. Você que está aqui toda semana, gente, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se. Você clica nele, porque daí aumenta o nosso alcance aqui e você recebe notificações toda vez que a gente posta um vídeo novo. Vamos iniciar logo esse podcast, porque vocês já cansaram de recados, toda vez os mesmos. Então, queria dar oi para Dona Anice. Bom dia, Dona Anice. Bom dia, mãe. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, nosso convidado de hoje. Uma alegria retornar aqui, né? Passei aí uns dias não muito bem, então dei uma pausa. Mas é uma alegria estar de volta, então sejam muito bem-vindos. Obrigada. Seja muito bem-vinda de volta. Sentimos a sua falta, viu? Você leu os comentários depois, né? Eu posso até não ter sentido, mas o pessoal... Mentira. Tem uns amigos queridos, né, que eles acabam falando. Eles sempre lembram, né? Lembram. Ai, que bom, né? Não fiquei tão carente. Não ficou, não. Vai lá depois que você vai ficar feliz. Vai até ajudar a acabar de sarar. Então tá bom. Mas quero apresentar a vocês. Hoje temos um convidado muito especial aqui conosco. Um amigo, o padre Ivan Baisso. Isso, administrador paroquial aqui de Tupi Paulista. Tá aqui na nossa região há uns anos já, né? Não começou ali por Tupi, já rodou aqui boa parte da região. Então tá aqui acompanhando a gente, orientando a gente, ajudando a gente há muitos anos. Seja muito bem-vindo, padre Ivan. Bom dia, Ana Paula. Deus abençoe. Bom dia, Anice. Deus abençoe. Também todas as pessoas que acompanham esse podcast. É uma alegria poder estar aqui. Agradeço o convite. E, de fato, né, já faz praticamente 10 anos que eu estou aqui na região e continuamos aí com a caminhada, né, com a missão. Então, é sempre muito importante, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui, poder colaborar, partilhar este momento com vocês. Alegria nossa. Nós estamos aqui num trabalho, Padre Ivan, com o nosso podcast aqui nessa segunda temporada, que a gente está buscando conhecer um pouco mais os nossos padres, né? Porque o senhor, né, e todos os padres aqui da nossa região são os nossos pastores, guiam a gente em tudo e às vezes a gente leva todos os problemas para vocês. E ainda mais nem... ele vindo para Tupi Paulista, nossa, coitado. Senhora, né? Haja confessionário, hein, padre? E aí a gente leva tudo lá, descarrega tudo e às vezes não sabe nem a cidade que o senhor nasceu, né? Não sabe nada. Então, assim, como é bom a gente poder conhecer melhor aqueles que estão nos guiando. Então, a gente está nesse trabalho. E é isso que a gente queria saber um pouco aqui hoje. Começar a saber onde que o senhor nasceu, como que era a família, como que foi essa conversão, se é que houve uma grande conversão ou um caminho, né? Como que o senhor chegou a ser padre. Então, eu queria começar pelo começo. Como que foi, como que era a família? Muito bem, é um bom começo, né? Acho que toda a história tem o seu começo. E eu nasci na cidade de Tupã, né? Ali nasci, cresci e me criei, né? Permaneci até a cidade de Tupã perto dos 19 anos, quando eu entrei no seminário em Marília, né? Permaneci o tempo todo lá, depois me mudei para Marília. Nasci no ano de 1986 e no dia 15 de abril. E venho de uma família de um pai militar, né? Bombeiro, hoje reformado. Tenho um irmão, né, que atualmente reside em Bauru, e a minha mãe também, né, que quando nasci todo esse tempo era dona de casa e tudo mais, e depois quando eu estava com em torno de uns 10 anos de idade, ela foi trabalhar no centro de saúde, né, na cidade de Tupã mesmo, né, trabalhou na área da saúde por 10 anos, né, então nasci e me criei ali, né, enfim. Muito bem. Fui batizado logo uns meses depois do meu nascimento, né? Foi no dia 28 de dezembro de 86, um dia dos Santos Inocentes. Caminhei muito pouco na igreja nesses tempos de infância, porque
minha família, por incrível que pareça, era uma família que, embora católica, não era muito praticante, né? E assim permaneci por um bom tempo, assim, da minha vida, né? Minha mãe, por algumas situações da vida, teve alguns problemas de saúde e nesses problemas de saúde ela acabou entrando no espiritismo, né? As pessoas sempre indicavam caminhos, né? Para poder encontrar a cura. Ela teve uns problemas muito sérios no útero depois que eu nasci. E por fim ela ficou muito tempo com uma inflamação no útero e tudo mais. E nenhum médico conseguia resolver, né? Teve umas situações de complicações numa cirurgia que ela fez. E aí, por fim, nesse tempo, foi o tempo que ela começou a frequentar o espiritismo. O Brasil sincrético atacou? Totalmente, né? Porque qualquer coisa, né, faz mais efeito, né? Uhum. E por fim, nesse período se estendeu por 12 anos, mais ou menos, né? Então, praticamente uma boa parte do tempo da minha infância e da minha adolescência. Porém, e aí parou de frequentar a católica ou estava indo nos dois? Não, parou de frequentar. Ah, né? parou. Minha mãe parou de frequentar, porém carregava sempre aquela base, né? A gente fala o Brasil sincrético que sempre existe, né? Porque embora ela não frequentasse a igreja, né, com essa assiduidade que deveria existir, né? Sempre rezava, né? Nos ensinou, tanto a mim como ao meu irmão, rezar Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, creio. Então, nós sabíamos rezar as orações, tudo, né? Mas, porém, não existia essa situação, essa questão de levar à igreja, de participar da missa, essa regularidade. Meu irmão fez a catequese, tudo certinho, primeira comunhão. O senhor é o mais jovem? Eu sou mais jovem, somos 2 irmãos, eu sou mais novo. 8 anos de diferença de um do outro, né? E o meu irmão, ele crismou, fez toda a vida de fé. E eu demorei um pouquinho mais, né, para entrar na catequese. Eu já deveria ter entrado, acho que uns 2, 3 anos antes. Já estava com 12 anos de idade e não tinha entrado na catequese ainda, né? Nem para a primeira comunhão. Nem para a primeira comunhão. Olha só. É uma situação tanto complicada, né? Nós vamos vendo, né? Mas é a prova de que se você dá um empurrãozinho, né, alguma coisa acontece, né? Então, a minha avó, que foi assim uma grande incentivadora nessa situação, porque meus avós maternos, né, eles eram vizinhos nossos, né? Meu avô continua sendo vizinho, porém minha avó já faleceu, mas na época ela havia me perguntado, né? Falou assim, você está com 12 anos, você não vai fazer catequese, não, tem que fazer a primeira comunhão. Aí eu falei, vai, precisa, né? Eu falei, como é que eu faço, né? Não sabia como fazia. Então ela me falou, vou ali na capela. Nós moramos 2 quarteirões de uma capela, Capela São Francisco de Assis, ali na Secap de Tupã. E aí minha avó me levou lá para fazer a inscrição, né? Já estava praticamente encerrando a inscrição da catequese. E então cheguei lá, era aquela complicação, porque eu deveria fazer a pré-catequese, na verdade, né? Mas por conta da idade, com 12 anos já não tinha como. Então aí eles me deram uma colher de chá, acabei entrando, né, no primeiro ano da primeira comunhão já, né, aquela coisa totalmente mais diferente. Mais velho, né? Da turma. Mais velho da turma, todo mundo assim, né, o estranhão, né, que chegou ali do nada. Todo mundo já tinha uma caminhada, né, já estavam todos entrosados, mas eu cheguei ali do nada, né. Então comecei a participar, né, dos encontros da catequese, tudo, né, foi um momento bastante interessante, né, um momento assim, de descoberta e tudo mais. E foi justamente nesse período, né? Logo nesse período que eu me encantei, né? Pela vida de igreja e tudo mais, né? Então, como diz o povo, me tornei igrejeiro logo depois dessa situação, né? Já entrei e já fiquei, né? Permaneci... Gostou mesmo, Gostei, então. de legal. fato, gostei muito, porque era muito interessante. E normalmente, né, as vocações, elas surgem num lar cristão praticante, né? Exatamente. Em que vai E é como Deus tem os seus caminhos também, Deus né? usa, né? Deus usa dos seus caminhos. O interessante é que a minha família já teve um sacerdote, né? E já teve mais um primo, um outro parente que havia sido seminarista também, né? Esse que era sacerdote, ele era monge ele era frade agostiniano. Era primo do meu avô, né? Por sinal, muito parecido comigo. Né? Ou eu sou muito parecido com ele, né? Porém, a história dele terminou assim, de uma forma um pouco trágica, porque ele era muito jovem. Em poucos anos de ordenado, ele morreu afogado, que estava fazendo missão no Rio Negro, né? Lá na Amazônia. Nossa, e que durante a madrugada, o barco que ele estava virou, né? E aí, por conta do hábito,
pesou, né? E o cinto do hábito dele enroscou na hélice do navio, do barco, né? E aí, por fim, ele foi arrastado, né? Para baixo das águas e nunca encontraram o corpo dele e tudo mais, né? Mas a gente acredita que ele está no céu, né? Deus ajude, né? Porque estavam fazendo uma missão muito bonita. E depois teve um outro, né? Primo do meu avô, que havia entrado também na mesma congregação, mas ele não permaneceu, né? Depois, quando ele ia entrar na teologia, ele pediu um afastamento, né? E a vocação dele era casar, né? E hoje é casado, tudo mais, né? Discerniu, graças a Deus é casado, vive bem, né? E depois de tudo isso, né, veio eu, né? Desse todo o contexto aí, né? Estamos aqui, né? Cheguei. Estamos aqui, né? Chegamos, né? Como diz, né? E é assim, eu acabei entrando logo nessa caminhada da vida de fé, né? Fui descobrindo a vida de igreja, fui fazendo amizade com as pessoas. E já nos primeiros meses de catequese, já me enturmei para cantar num grupo de coral que existia na minha capela, um coral de crianças, né? Coral dos Santos Anjos era o nome. Ah, que bonitinho. Eu tenho a camiseta até hoje, uma camisetinha desse tamanho assim, que era pequenininha, né? Tenho guardada, né? Então, e comecei a cantar ali. Depois, dali foi um trampolim para eu servir como coroinha, né? Que aí resolveram criar um grupo de coroinhas na capela. E aí, por fim, eu acabei entrando, né? Me convidaram e eu acabei entrando nesse grupo de coroinhas. E praticamente foi o lugar onde eu desenvolvi praticamente toda a minha vida, né? Foi como coroinha e como acólito, né? Então, eu fui caminhando ali, né? Então, sempre participava muito de todas as atividades, rezava terço, participava das novenas de Natal, que eram muito interessantes, eu sempre gostava muito. Depois fui participar da vida das atividades próprias da capela, né? Celebrações. E nesse período a mãe do senhor continuava não indo? No espiritismo. Ela e o senhor sozinho permaneceu no espiritismo e eu ia sozinho na capela. Eu também não achava ruim. Não achava. Minha mãe nunca proibiu, graças a Deus, de participar assim, né? Pelo contrário, até incentivava, né? Nunca houve um problema assim nesse primeiro momento, né? Que era importante, né? E eu fui crescendo e caminhando dessa forma, né? Então, todas as vezes que tinham dia de São Francisco de Assis, me vestia com roupa de São Francisco, servia com a roupa de São Francisco, ia na procissão. Então, nesses dias até que minha família participava, por conta de que eu ia lá, tudo, né? Então, tinha mais ou menos assim esse tipo de trabalho, né? Era uma outra realidade nos anos 90, né? Nós tínhamos muitas quermesses, muitas atividades. Então eu sempre trabalhava com tudo ali, né? Tudo que precisava fazer eu estava fazendo. Servia de garçom na quermesse, trabalhava. Então eu já desde cedo comecei a me envolver nessa vida. O senhor gostou da vida paroquial mesmo, paroquial. Assim, as novenas. De tudo que acontecia. Ai, que legal. E aí, por fim, eu fiquei nessa vida, né? Por muito tempo. Aí fomos chegando num ponto, os grupos, os outros membros que eram coroinhas, tudo foram deixando, né? Só ficou eu, por fim. Moral da história, ficou só eu como coroinha. E na época, o padre que acompanhava, né, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que era minha paróquia de origem, era o padre Germano, um padre espanhol. Ele era muito bravo, o pessoal tinha medo dele e tudo mais, né? E eu, desde sempre, tive muita afeição com ele, né? E eu participava das missas na matriz também, né? Na paróquia, na matriz da paróquia e tudo mais. E assim fui me envolvendo. Então eu gostava de participar. Então nós tínhamos a missa das crianças, 9 horas da manhã, né? Na minha paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E eu moro praticamente 40 minutos da paróquia, né? Nossa capela ela é bem distante da matriz, então todos os domingos eu me organizava para participar da missa lá, né? Então minha mãe ou meu pai eles me acordavam de manhãzinha, né? No domingo 7 horas da manhã, aí eu já tomava um café, me arrumava e ia a pé da minha casa até a paróquia, 40 minutos de caminhada, até chegar lá, chegava perto das 8h40 por aí, para participar da missa do domingo. Então eu sempre participava da missa lá, tudo, né? Depois eu chegava em casa, aí eu contava para minha mãe e para meu pai tudo que acontecia, né? Minha mãe gostava de ouvir, então sempre ficava contando, né? Tudo que acontecia, as coisas que acontecia na missa, o que o padre falava, né? Tudo mais, as broncas que o padre dava, que ele gostava de dar bastante bronca, puxão de orelha. Então o pessoal dava muita risada, era muito bom. E aí fomos seguindo desse modo, né? E eu fui sempre nutrindo, né, esse gosto pela participação. Fiz a primeira comunhão em 98, né? Depois entrei já na caminhada de crisma, mesmo esquema, né, como acompanhando tudo.
E eu achei muito interessante porque já desde os 12, 13 anos eu sentia uma inclinação muito forte, né? Eu não sabia muito bem discernir o que era, né? As pessoas perguntavam, você quer ser padre? Mas na hora eu falava, não quero, né? Eu falava, não quero não, porque aquela história, pode casar, aquela conversa, né? Tudo essa coisa, né? Que a gente pensa que o maior problema da vida do padre é não poder casar, né? Mas é uma realidade que eu, quando era criança, falava, não, eu quero casar, né? Eu quero casar, quero ter meu emprego, quero fazer minhas coisas, né? Mas isso com 12, 13 anos, né? Geralmente aprende ali que existe, justamente. Né? Tá dentro de uma casa, com um casal que trabalha, né? Exatamente, natural. Com 12, 13 anos você não tem muita previsão, né? E aí, por fim, eu fui seguindo desse modo. Mas era muito interessante que eu participava da Semana Santa, na paróquia, minha família não participava, mas eu gostava de participar. Então era sempre um problema, porque meus pais, eles queriam ir na casa dos amigos, queriam ir nos lugares, eu falei, eu vou para a igreja, né? Então ficava aquela coisa, mas você não vai na igreja, não vai com a gente, aquela coisa, né? Aí eu falava, olha, vocês querem, vocês vão, eu vou para a igreja. Então sempre acontecia isso, né? Minha mãe e meu pai, eles iam para as casas dos amigos, visitar, ou comer alguma coisa, ou lá conversar, aproveitar o feriado, né? Que o pessoal pensa que essa aqui Semana Santa é feriado, né? Então, e eu ia para a igreja, né? Então minha avó e meu avô, eles iam algumas vezes, aí eles iam, mas só que não ficavam para via sacra depois do ofício das 3 da tarde, né? Sexta-feira Santa. Aí eu já ficava, e o engraçado é que eu ia sempre do lado do padre, eu ficava sempre pertinho dele, dá um jeito de ficar pertinho, porque me encantava, assim, a imagem do sacerdote, né? E graças a Deus o padre chamado oculto, era um chamado, ali já. sentia alguma coisa, né? Eu gostava dos padres, né? Então sempre que eu via, né, os padres assim, eu sentia uma alegria muito grande. Eu gostava de ficar perto. Então eu sempre dava um jeito de ficar meio perto, mas mantendo a discrição, quietinho, né? Porque o pessoal fala que ele era bravo, né? Então vai tomar uma bronca, né? Aqui, Mas engraçado, até uma ocasião, o pessoal falou, mas você nunca tomou bronca do padre? Eu falei, não. Então ele gosta de você, porque já está quase 10 anos na paróquia e você não tomou bronca dele? Eu falei, mas nunca tomei mesmo. E era muito engraçado. Pra saber se o padre gostava, era que ele não brigou com você, nunca não brigava. Mas eu falava, mas é que eu não falo coisa inútil para ele. Como a gente sabia que ele era uma pessoa muito séria, mas na hora de conversar ele era muito, muito tranquilo, não tinha problemas assim, mas eu sempre falava assim, a gente tem que evitar falar coisa que não deve, né? Você fala coisa desagradável, ou inconveniente, acaba levando, né? Pela inconveniência. Então ele sempre parava com o carro na porta da capela, eu descia, falava boa noite, ele falava boa noite, aí ele já abria a porta do carro, eu catava a maletinha dele, já entrava, assessorava já entrava ele do lado dele com a maletinha na mão, já ia assim com a maletinha, ia lá no fundo. Assessor direto do padre. Direto. E lá eu fazia isso. Aí chegava lá, eu abria a maleta, já colocava, já preparava. Eu com 12 anos eu preparava uma credência para missa, né? Eu preparava a credência para missa. Entrou na catequese com 12, nesse período já aprendeu. Nesse período eu já aprendi. Tinha um professor bom, que era um ministro, né, o seu Lázaro, que ainda está vivo, graças a Deus. Ele havia sido seminarista franciscano. E aí, por fim, ele me ensinou muita coisa. Tudo que eu sei praticamente de lidar no altar, eu aprendi com ele. Então ele me ensinou. Então eu com 12, 13 anos eu já preparava altar, já preparava credência, eu já mexia no som. Então eu organizava tudo. Então esse serviço era eu que fazia. Eu fazia um serviço de sacristão e de coroinha, né? Ali na nossa capelinha, né? Aí o pessoal brincava, falava que eu também fazia serviço de padre, né? De vez em quando. Mas não fazia não. Tava quase consagrando. Só que faltava alguns detalhes. Mas tinha uma vida bastante detalhes, que fazem só um pouquinho de diferença, né? Toda a diferença. Mas então eu tinha nesse primeiro tempo, né? Foi todo um processo assim que foi muito bom. Aí depois veio a adolescência, naquela fase mais chata da vida, né? Sempre eu acabei depois, né? quando eu fiz a crisma, né? Eu fiz a crisma, coincidiu na época que eu estava terminando eu estava no segundo para o terceiro ano do ensino médio, 16 né? anos por volta dessa fase, de 15, 16. Aí aquela questão, né? Nós tínhamos toda essa responsabilidade, né? Por conta do que vai fazer, de faculdade e tudo mais, e né? É uma pressão e é uma pressão muito assunto, grande. Nossa Senhora. Você vê chegando o fim, né? Ai, meu Deus, está chegando o terceiro que eu já vamos preciso fazer resolver da minha vida. Exatamente. E aí eu havia ganhado uma bolsa, né? Para estudar num colégio particular. Por muito tempo eu havia me tornado assim reticente, né? Minha mãe eu havia perguntado se eu queria estudar, né, no colégio particular quando eu entrei no ensino médio. Eu havia dito que não queria, porque eu tinha medo de adaptação, né? Porque eu não sei, é um ensino mais puxado. Minha vida inteira eu estudei no colégio de estado, né? Então eu tinha medo assim de não me adaptar. Então todos os meus amigos foram para a escola particular e eu fiquei, né, com alguns amigos ainda, né, na escola do estado. Mas aí por fim eu tinha uma catequista de crisma que ela falou: eu acho absurdo você ficar aqui e não ir para estudar
para uma escola em particular. Falei assim, eu vou entrar em contato e vou ver se eu arrumo uma bolsa para você. Então, por fim, foi fazendo um intermédio lá, conversou com quase todas as professoras, que também eram professoras minhas na rede pública, e aí todo mundo começou a dar um apoio para eu ir para lá. Depois, era bom aluno? Era um bom aluno, sempre fui Caxias, né? Sempre tirava 10, tirava nota boa em tudo, né? Então, aí sempre foi uma questão assim, né? E aí, por fim, vencido pelo cansaço, eu acabei mudando, né? Eu estava na metade do primeiro ano, estava no segundo ano do ensino médio, quando eu mudei de escola, né? Coincidiu com essa época, né? Aí, nessa época, eu fui entrando, fui me adaptando, né? Toda essa realidade, né? Graças a Deus não tive não sofri tanto quanto eu pensei que sofreria, né? Foi mais tranquilo do que eu imaginava. Foi mais tranquilo do que imaginava. Tinha que estudar muito, né? Achava de estudar. Mas aí, juntamente com isso, toda aquela situação, né? De que você precisa fazer um vestibular, tem que estudar. Então, é uma forma da gente ajudar também, né? A escola, estudando e tirando nota. Sim. Porque isso daí também rende, querendo ou não, uma propaganda, né? Uma coisa toda, né? Enfim, aí eu fiquei... Quando passa no vestibular. Justamente. E se cria muita propaganda. Se cria muita expectativa, né? E também as expectativas da família, né? Todas essas coisas. Minha mãe sempre quis que eu fosse médico, né? Meu pai queria que eu fosse militar, né? Acho que quase todos os militares. Médico, mas agora de almas. Um médico de almas, né? Acaba sendo um outro lado, né? Mas a mãe que estava querendo a carreira de médico entende? Cara, isso não entende, né? Não, é todo um processo, né? Que assusta, né? E meu pai também queria que fosse militar, né? Tinha assim, nunca manifestou isso de uma forma totalmente direta, né? Mas sempre tinha esse desejo, né? Porque acho que quando você tem filhos, você sempre deseja que seja militar alguma coisa, né? Quem tem pais militares sabe um pouco como é que funciona, né? Mas, ali no fundinho dos olhos sempre brilha um pouco, assim, a hora que você cogita a possibilidade. Justamente. E aí, por fim, mas nunca houve assim, uma pressão muito grande, né? Nunca a família pressionou a nada, né? Nesse sentido, porque sabia, né? Que era uma decisão que tinha que partir da gente, né? Então, aí, pelo menos eu nunca me senti pressionado a nada, né? E aí, por fim, quando chegou esse tempo, eu dei uma afastada mesmo, assim, da igreja, porque aí entra uma outra realidade, né? Então, aí vai conhecer as pessoas, vai sair, vai bater perna, né? Então, Chegou a namorar? Uma fase... Nunca cheguei a namorar. Tive umas fases mundanas aí, né? Vamos dizer assim, né? Já cheguei a ficar com umas pessoas, né? Nossa, mas não foi tanto, foi muito polêmico. Mas eu também sempre fui muito chato, muito tonto para essas coisas, né? Existia na minha época, eu não sei, né? Eu falo que na minha época a gente era muito imaturo para isso, tinha uma ingenuidade muito grande, né? Então, muitas vezes acabava fazendo porque todo mundo fazia, mas não porque era uma convicção. A bobagem própria da idade ali, né? Bobagem própria da idade. Eu sempre fui muito caseiro, né? Muito quieto. Então, eu dificilmente, assim, pelo contrário, né? Quando sempre alguém manifestava interesse em mim, eu sempre saía correndo, né? Eu sempre fugia, eu escondia, eu dava um jeito de sair da tangente, né? Tirar um pouco esse foco, né? Ou então causava alguma coisa para a pessoa falar assim, ai, credo, não quero nem chegar perto. Não, se soubesse que é desse jeito, nem chegaria perto. Então, acaba sempre sendo o estranho da turma, né? E assim era, mas uma realidade assim que eu nunca tive assim, esses interesses, né? Sim. Aí tudo bem, mas aí mesmo assim eu tive uma vida assim bem, entre aspas, mundana, só que o nosso mundano era uma realidade totalmente diferente, porque eu saía com os meus amigos, mas a gente ficava todos juntos, ficava conversando, dançava, não bebia álcool, ficava conversando. A maior parte do tempo nós ficávamos conversando, dando risada, né? Ficava a maior parte de fazendo isso. Ia em show, ia em boate, né? Como um jovem normal, que tinha. Mas a gente ficava sempre junto. Então, era até engraçado que as mães das minhas amigas falavam, você só vai se o Ivan for junto. Se ele for junto, vocês vão. Porque eu cuidava delas. Referência da galera. Porque a gente ficava junto, eu cuidava delas, ficava junto. Então a gente ficava tudo perto, né? Então, não existia grandes problemas. Graças a Deus, acho que todas as pessoas do meu círculo de amizades dessa época estão caminhando bem, né? Ou estão casados, os que estão solteiros estão trabalhando, têm uma vida tranquila, né? Vamos dizer assim, né?
E aí nós era permanecemos. Uma turma boa. Tinha, então, sim, assim, turma mais muito responsável, boa. Não sim. era A gente sempre doida. Não. Mantém relacionamentos ainda? Graças a Deus, mantenho um relacionamento com uma boa parte deles. Alguns eu fiz casamento, outros eu batizei os filhos. E existe todo um vínculo, né? Claro que por conta das correrias do dia a dia, a gente acaba se distanciando, né? Mas graças a Deus tem a rede social que facilita, né? Então eu tenho bastante acesso por telefone, por WhatsApp, também pelo Instagram, né? Então a gente vai conversando, né? Quando eu vou celebrar, eles vão participar da missa, né? A gente aproveita para se rever. Então, graças a Deus, é uma realidade assim que existe, de muita proximidade, né? E são pessoas muito boas. Então, eu falo assim, uma coisa muito boa assim, que eu recebi justamente dos meus pais, sobretudo da minha mãe, era essa questão, né, de sempre escolher pessoas boas para ter amizade, né? Porque minha mãe nunca deixou eu fazer amizade assim, com pessoas que encaminhavam para o mau caminho, né? Sim. Claro que quando ela percebia que tinha alguma coisa estranha, ela brigava, ela puxava a orelha, ela, vamos dizer assim, não deixava eu sair, né? Não era todos os lugares que deixava ir. Na época eu não gostava, achava péssimo, né? Só que hoje eu vejo que isso daí me ajudou muito, né? Então, quando nós amadurecemos, nós vamos perceber, né? Então, a educação vem daí, né? Então, graças a Deus, nunca houve assim, esse tipo de mal, né? Então, graças a Deus, eu vejo muito isso por conta da educação mesmo, né? E aí, por fim, né, eu comecei, aí começa a fase mais, vamos dizer, mais de chamado mesmo, né? É uma fase que você tem que começar a responder, né, Padre? Porque você vai ficando mais velho, assim, você tem que começar a ter resposta, né, para as perguntas da vida. Você precisa fazer alguma coisa, né? Você não pode ficar aí lá com 40 anos na casa do pai e da mãe, né? Tem gente que fica, né? Esperando que vai fazer da vida, né? Olha um recado aí, hein, gente? Gente que Virgem Maria. Não estou jogando indiretas, pelo amor de Deus. Até dá para fazer, mas não é recomendável, né? Não é muito bom, né? E acho que espiritualmente não fica bom, né? Não fica, né? Não. Não fica Mas muito como bem. o senhor foi para o seminário aos 19, foi um tempo curto também de afastamento da igreja. Foi. Na verdade, foi questão de um ano e pouco, né? Mas assim, é um afastamento, mas que eu ia à missa dominical, né? Foi total uma vida mundana afastamento. que eu ia na missa dominical, eu participava, né? Confessava, não muito como hoje, né? Mas uma vez ao ano, né? Por conta da Semana Santa. Mas justamente foi por isso, né? E aí, o que aconteceu? Foi justamente nessa fase, eu cismei que eu queria fazer desenho industrial, né? Queria fazer na Unesp de Bauru, inclusive, né? Eu sempre gostei de desenhar, sempre tive uma aptidão artística, né? Não é uma coisa que as pessoas descobrem porque é uma coisa que eu não faço, mas eu desenhava, eu trabalhava com artes, né, lá na escola, quando tinha exposição, essas coisas, né? Então eu sempre talentos aqui, ó. Eu pintei tela, já fiz muitas coisas, né? Inclusive tem meus professores daquela época, mas você abandonou totalmente a arte. Eu falei, não, é que não dá tempo. Eu uso ela para outras coisas, né? Agora no ministério. Mas eu sempre gostei de desenhar, pintar, né? Eu sempre fiz muitas coisas assim vinculadas à arte. Ai, que legal. Então, todas as vezes que ia ter exposição de artes na escola, eu que ajudava, né, junto com uma amiga minha que é arquiteta, e assim, nós cuidávamos disso, né? Então, até às vezes ajudava a selecionar obras para ir para as exposições. Então, a professora nossa dava um incentivo muito grande, né, para nós. Tem tela que o senhor pintou, assim? Eu tenho uma acessível? Eu tenho uma acessível, tá lá em casa, guardadinha, legal, gente, bem escondida. Mas eu gostava de pintar, de desenhar a igreja. Eu desenhei todas as igrejas de Tupã. Se né? não fosse, as bonitas, pelo menos. Se não fosse sacerdote, ia ser arquiteto. Arquiteto. Uma coisa que eu gostaria de ter sido seria arquiteta também, né? Mas aí, como falaram que tinha muita questão de matemática, eu falei, não quero não, porque eu não gosto muito de matemática, né? Eu nunca gostei muito. Tirava nota, mas eu nunca gostei eu gosto assim, de igreja, de vou fazer exatas. arquitetura aí, sacra ou ser padre, né? Que é uma coisa que eu tenho me ajudado, tenho encaminhado por esse lado também, né? O senhor fez depois uma pós em arquitetura? Fiz, depois a gente vai falar um pouquinho. É bem interessante, que foi um caminho interessante que tem aí para encaminhar, né? Mas assim, é uma coisa que eu sempre gostei. Então, eu falei, vou fazer desenho industrial, porque é uma realidade que eu gosto de fazer e, enfim, isso pode ajudar, tal, e toda aquela coisa. Porém, eu fiz uma vez a prova, né? Eu só prestei a Unesp só de Bauru. Falei, não quero ir muito longe, porque também não tinha condições de me sustentar, né? Numa cidade, outro lugar. Então, eu quis algo bem específico, bem próximo. E não tinha muito em outras faculdades, né? Na época.
E aí, por fim, eu fui prestar o vestibular, meus pais me levaram, toda aquela coisa. Por 10 pontos eu não passei, não entrei, né? Poxa Aí eu falei, vamos vida. fazer cursinho então, né? Aí lá vamos nós fazer cursinho, né? Fazer cursinho, caminhar é o aquela marco de uma coisa. geração, É um né? marco de geração. Fiquei 1 ano fazendo cursinho, toda aquela coisa, e vai preparando, e mexe aqui, vai ali. Só que nesse ano de cursinho, algumas situações foram ficando mais afloradas, né? Sobretudo essa questão de vocação, né? Porque era o ano de 2005, mais ou menos, né? 2004, melhor dizendo, 20 anos atrás, olha só o tempo. 20 anos atrás, 2004, eu estava meio que afastado, por fim acabei indo participar de uma missa lá na minha capela, depois de um tempo afastado, e nós estávamos organizando, né, o pessoal ia começar a organizar os festejos, né, de São Francisco de Assis, que eram, de fato, o padroeiro da nossa capela. E o nosso padre havia tirado férias, né? E tinha ido para a Espanha. Então, sempre quando ele vinha, tinha o padre Clécio, né? Que era, na época, ele estava estudando em Roma. Ele vinha, né? Para cobrir as férias do padre Germano, que ficava. E aí, por fim, ele ficou acho que dois meses na paróquia. E ele falou, vamos fazer uma festança aqui de São Francisco, né? Então ele queria que foi organizando, chamou a Toca de Assis para participar, que na época tinha a Toca de Assis em Marília, para fazer missão lá no bairro, toda aquela coisa, movimentou, foi uma coisa muito bonita. E aí ele juntou, né, o pessoal da Toca de Assis para vir, toda aquela situação, e Dom Osvaldo celebrou a missa na época também, né, de São Francisco, nunca o bispo tinha celebrado missa de padroeiro na capela, né, aí tinha conversado com ele, estava com a agenda tranquila, ele, eu vou sim, e se organizou para vir. Lá não é muito, aqui é mais longe, né? É longe, lá é pertinho, uma hora mais ou menos, né? E aí, por fim, organizar todas essas coisas. Aí ele falou assim, então você vai ficar responsável, falar para mim, você vai ficar responsável por fazer o enfeite da Bíblia. Que naquela época tinha entrada de Bíblia, né? Aquelas coisas todas, né? Tinha até uma aí dança, eu fiquei, tinha dança, aquele gingado todo, né? Mas não teve dança no dia não, graças a Deus, né? A minha filha fica dançando no meio da igreja. Já vai ensinar. Ela faleceu outro dia, bota uma Bíblia na mão dessa menina aí que ela já entra com gosto. Ela já entra com gosto. Mas é mais ou menos isso. Tempos. Aí eu lembro que eu fiz, né, uma cesta grande, né, de balaio, com uma Bíblia dentro, com flores, e dela saía um galho bem grande, e no galho tinha uma série de andorinhas, porque a Capela de São Francisco de Assis de Tupã tem um monte de andorinhas pintadas, uma pintura muito bonita, por sinal, até posso mostrar um dia se tiver a possibilidade. E aí eu fiz todas as andorinhas, pendurei nessas árvores, né? E aí fiz todo o trabalho. Ficou uma coisa bonita até, muito bonita, por sinal. Artista mesmo. E aí nós fizemos, né? Participou da missa. E nesse preparativo, né? Para a festa do São Francisco, eu tive contato com o pessoal da Toca de Assis, né? Então, naquele contato com a Toca de Assis, eles eram bem fortes. Eles eram fortes, era uma vida, aquela vida austera mesmo, sim, né? Então aquele modo de vida deles foi algo assim que me impactou, né? E eu gostei muito daquilo, né? Eu gostei muito, eu não queria ir embora, eu queria ficar perto deles o tempo todo, né? E aí começou toda a situação, porque eu dirigia na época já, então eles precisavam ir nos lugares, eu levava, aconteciam uns velórios para ir, eu levei eles nos velórios, e então fui acompanhando eles para todo lugar, né? E nesse caminho que nós fomos levando, eu acabei ficando junto com eles. E aí no Tríduo de São Francisco sempre começa com Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Hoje eu tenho essa consciência porque depois eu fui ligando os pontos, né? Mas no primeiro dia, foi justamente um dia que teve uma missa de Santa Teresinha, eles me chamaram para participar de uma adoração. E aí eu falei que eu ia participar. Mas depois que terminou a missa, eles ficavam a noite inteira em vigília e adoração dentro da capela, né? E aí eu falei... Foi nessa época que o padre Roberto chegou a fazer um congresso? Eu acho que deve ter sido, eu não me lembro se porque foi. Ele que era líder maior na ocasião. Eu não lembro porque nessa época eu estava afastado. Então se ele veio, eu não presenciei. Eu não cheguei porque na época eu estava afastado. Se não me engano foi em Tupã mesmo esse congresso. Eu cheguei a participar. Pode ter sido no tempo que eu estava afastado, porque eu não tive assim muito contato, né? Eu comecei a retomar a participação em setembro mais ou menos, né, daquele ano. Então se foi antes pode ter sido, porque depois ele não veio, né? É provável que foi nas férias de julho, por aí, porque os congressos eram nessa época.
Pode ter sido. E nessa época eu não estava muito engajado na vida, né? Então, o fato é que aconteceu uma situação, né? Que eu falei para eles que eu iria, mas depois terminou a missa, eu estava cansado, falei, vou dormir que eu ganho mais, né? Aí eu fui para minha casa, né? Dei uma saidinha pela tangente, né? Deitei lá na minha cama para dormir. Só que a hora que eu deitei na cama, mas meio começou uma comichão no corpo, formigar. Não, eu digo que é formigar. Físico mesmo. Físico. Sabe quando você dorme, o braço e a perna dormem, aí começa a voltar, começa aquela formigação? Assim. Aí meu corpo inteiro começou a formigar. E formigava. Falei, mas não é possível um negócio desse que fica esse negócio. Aí eu fiquei muito incomodado com essa situação. E aí, por fim, eu falei, e na minha cabeça ficava batendo. Você falou que você vinha e não veio. E você ficou que vinha que não veio. Era meia-noite. Meu irmão estava mexendo no computador, né? Ali perto da cama. Eu falei, vou ter que ir para a igreja. Aí ele falou, agora? Eu falei, sim, porque eu falei que eu ia lá participar da adoração e não fui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e fui, né? Meu pai estava vendo televisão na sala e eu falei, a capela era pertinho, né? Era 2 quadras, né? Dali de casa. Eu falei, tô indo para lá. Tô indo lá na igreja. Com formigamento? Aí eu fui, saí correndo e fui. Aí a capela ficava sempre com a porta fechada, né? E encostada só. Eu abri, entrei, né? Ajoelhei ali. Tinha somente os membros lá da Toca de Assis. Tinham algumas pessoas que participavam também, né? E aí eu cheguei, ajoelhei lá quietinho, e fiquei quietinho na minha adoração, né? Tudo mais, né? E aí interessante que a capela estava fechada e o Santíssimo exposto. E não tinha ventilador ligado nem nada, né? E mesmo a capela estando fechada, eu senti uma brisa, uma coisa, né? Um refrigério, vamos dizer assim. E ali eu senti que era isso que eu deveria ser. Era, né? Um chamado. Era um chamado de Deus. Foi ali que Deus me tocou no coração, né? Eu quero você, né? Porque quero que você seja padre, né? Aí, por fim, ali eu tomei a decisão, né? Eu quero ser padre. Então o senhor não tinha pensado nisso? Ou tinha feito algum discernimento vocacional, eu nunca tinha algum feito. Retiro, nada? Eu nunca tinha feito. Quando eu era criança, na fase dos 12, 13 anos, eu até queria ser. Mas como a gente sabia que na diocese não entrava, né? Muito novo. Então não era uma realidade assim que dava para se fazer, né? E eu também não fui assuntar sobre isso, né? Sentia o desejo, uma atração, né? Mas eu nunca falei, não, eu quero ser mesmo, né? Eu nunca levantei bandeira, né, dizendo que eu queria. Eu sempre queria ficar perto, eu sentia essa vontade, mas aí depois com o tempo isso parece que foi adormecendo, né? Adormeceu nesses anos que eu estava meio que afastado. Não chegou a partilhar com ninguém Não, também, nunca partilhei, casa, nada. Nunca partilhei com ninguém, sempre foi assim, no sigilo, uma coisa mais interna, né? Eu sempre me esquivava quando as pessoas falavam, porque você cria uma expectativa muito grande, né? A paróquia inteira, todo mundo em cima, né? Aquela coisa. Decepção, se não for, nossa, e nós tínhamos tido um problema porque o filho da minha madrinha, ele tinha entrado para o seminário. Então foi toda uma movimentação, festejo, tudo. E eles eram bem engajados na paróquia na época. Aí depois ele saiu do seminário. Então foi uma cobrança muito grande quando se saiu do seminário, né? Então eu falei, bom, vou ficar quietinho no meu canto, né? Então fui até que aconteceu toda essa situação. Aí eu falei, não dá mais para segurar, né? Não dá mais para conter, né? Aí eu falei, não, eu quero ir para Toca de Assis, né? Nossa Senhora, aí virou a coisa, aí virou uma loucura, né? Foi aí que virou fuzuê, né? Porque aí eu falei para minha mãe, né? A Toca era muito radical. A Toca era radical, né? Eu falei para minha mãe, eu quero ir para Toca de Assis. Nossa, minha mãe morreu, né? Surtou, ficou doida. Eu falei, não queria filho para ser mendigo. Ela ficou doida, ficou brava. Menino do céu, ela ficou brava, nossa Senhora. Até hoje ela fala, você acabou com o meu festejo de São Francisco, porque ela chorou o tempo todo, ela brigou, ela ficou doida, né? E com razão, né? Hoje em dia eu vejo que ela tinha razão, porque do nada você chega lá, eu quero ir para Toca de Assis, né? Pra talvez cuidar padre ela até imaginava, né? Agora Toca de Assis talvez seria até um pouquinho mais fácil de digerir, vamos dizer, mas Toca de Assis é muito rígido, né? Então foi todo um contexto, né? Que aí eu contei para ela ficou brava, né? Foi toda uma questão, foi que eu estava louco. Enfim, foi todo um processo de muita loucura, né? E aí, assim, por fim ela nem participou das celebrações, ficou muito brava. Nesse tempo ela já participava ela era espírita ainda, ela era espírita ainda nessa época, então aí ficou pior, né? Porque já tinha uma questão do espiritismo, de eu falar que eu queria ir para isso. Ela não queria ela ficou estudando o tempo todo, gastando dinheiro, estudando e fazendo as coisas para exatamente fazer cursinho. Ela falou, se você queria fazer, por que você não falou que você não queria? Você fez eu pagar cursinho para você até agora? Aí eu falei, mas eu não sabia. Mamãe, né? Eu falei, mas eu não sabia. Eu falei, nem conheço mamãe assim. Eu falei, mas eu não sabia. Né?
Aí ela fala, né, que eu escondi. Eu falei, todo mundo falou, todo mundo sabia, menos ela, né? Eu falei, não é que todo mundo sabia. As pessoas suspeitavam, mas eu nunca fiz um pronunciamento oficial dessa situação, né? As a única pessoa que uma leitura daquilo que era. Que convivia Exato. Comigo, né? Aí a única pessoa assim a quem que eu tinha falado foi pro meu irmão, que eu falei que eu tinha um desejo de ser padre, né? Isso eu falei depois, quando eu encaminhei para a diocese, né? Então aí foi todo um processo, mas aí ficou aquela situação, né? Então foi todo um processo muito complicado e ela passou por aquele momento de dificuldade. Eu também passei por uma situação muito complexa, né? Um momento muito difícil. E nesse contexto todo caminhamos, né? Aí foi um processo e tanto, né? Mas o senhor chegou aí para a Toca fazer uma experiência? Não, nem cheguei. Não cheguei. Ela não porque permitiu. Depois, nem precisou, né? Porque aí depois eu fui conversar isso com outros padres, eles, é melhor você ir para a diocese. Falei assim, porque lá é uma vida muito, não tem essa questão de organização para estudo, é uma questão sistematizada, porque na época não existia, né, essa questão sistematizada do estudo, da formação, de tudo mais. Falei assim, é um desperdício você ir para uma realidade dessa, e a diocese precisando de padres que tenham formação, né? Então, porque o senhor era um bom aluno, então sim, estudaria exatamente. muito no seminário. Então foi aí que eu fui conversar, né? Então aí os padres foram me orientando, né? E aí por fim eu percebi que eu deveria estar na diocese, né? Que aí eu fui me engajando mais na vida da diocese e tudo mais. E aí por fim foi isso que aconteceu, né? Aí eu acalmou um pouco toda aquela situação, né? E aí eu fiquei normal. Mas aí no ano de 2005 eu falei, ó, eu já decidi, em 2005 eu quero fazer o discernimento vocacional e vou fazer. Antes eu tive que ir escondido, conversar com o padre. Fui conversar com o padre Padula, na época, lá na São Pedro, né? Falei, padre, estou escondido aqui da minha mãe e do meu pai, da minha família. Eu vim aqui conversar com o senhor porque eu quero ir para o seminário. Aí ele explicou todo o processo, né? Aí eu fui conhecendo um pouco essa situação do processo. Ele falou, mas você tem que fazer os encontros vocacionais, então. Aí eu falei para minha mãe, eu quero fazer, mas então eu preciso me organizar para isso, né? Aí tudo bem, né? Só que nesse... Aí essa segunda vez foi mais tranquilo para ela, talvez? Foi porque ela já estava fazendo um processo de conversão. Porque eu esqueci de um detalhe, isso aconteceu em outubro, nessa situação de eu querer ir para a Toca de Assis. Só que aí em dezembro daquele mesmo ano de 2004, ia ter primeira comunhão ali na capela, e aí nós fomos fazer uma limpeza da igreja para poder fazer a celebração, né? E aí, nesse dia, eu tive a brilhante ideia de levar a imagem de Nossa Senhora Aparecida para minha casa, que é uma facsímile que tem lá, com manto e tudo. O que é uma facsímile? É a semelhante à original, né? Que tem aquelas grandonas lá, e tem a normal, a pequenininha, com manto, coroa. Então eu levei isso para casa, né? E foi justamente nesse contexto que eu falei para minha mãe, olha, tem como dar uma lavadinha nesse manto? Tá tudo cheio de pó, tudo mais, né? Aí minha mãe tava lá, foi lavar, né, o manto de Nossa Senhora. O manto desmanchou inteiro, porque era veludo. Eu não sabia que veludo não podia lavar, né? Descobri aquele dia. Aí ela falou, você destruiu o manto da Nossa Senhora, né? Eu falei, e agora, como é que vai fazer? Aí eu falei, agora tem que arrumar outro manto, né? Aí fomos procurar um manto para comprar. Fomos em umas lojas lá em Tupã tinha uma loja que vendia. Aí tinha os mantos, só que eu falei, mas esse manto é muito feio, estragamos um manto bonito. Aí eu falei, mas não tem como. Eu falei, é o manto que tem. Aí eu falei, e agora? O que vai fazer? Eu falei, só se bordar o outro. Eu falei, então a senhora toma e borda. Eu não sei bordar pedraria. Eu falei, tem que aprender então. Aí minha mãe... Aí eu fui conversar com as vizinhas, né? Ganhei um pano de veludo de um amigo do meu pai, que era tapeceiro. Aí uma senhora que é amiga minha, ela costurou, né, o manto. Aí eu fiz o risco do manto. E aí minha mãe foi pedir para uma amiga dela ensinar ela a bordar a pedraria. E a mãe foi se colocar a bordar esse manto. De Nossa Senhora Aparecida. E o que aconteceu? Ela, como não ficou pronto para a primeira comunhão... Deus tem os seus caminhos. A Nossa Senhora não dorme no ponto, né? O serviço é bem feito. Lá atrás do senhor perdeu o vestibular por 10 pontos. Eu fiz 2 vezes o vestibular. Deus já sabia de todo esse trajeto. Eu fiz 2 vezes e por 2 vezes eu perdi por 10 pontos. Eu não entrei. Né? Nessa segunda vez eu ainda tentei, ainda em 2004. Eu ainda tentei, né? Para não falar que eu não tentei. Eu tentei, mas não deu certo. Mesmo com esse já objetivo. Sim. E fiz para fazer, né? Eu falei, não, você não tirou nada porque não quis. Não, eu dei o máximo que eu podia, né? Fiz o que eu pude e não foi suficiente, né? Mas enfim, não era isso, né? Mas o fato é que nesse contexto... a imagem da Nossa Senhora não pôde ir para casa, porque não pôde voltar para a igreja porque estava sem manto.
E aí, por fim, eu falei assim, então, enquanto... Eu avisei o pessoal, falei, olha, a imagem vai ficar em casa e enquanto não terminar o manto, a gente não vai trazer. Sim. Tudo bem, aí passou, né? Então minha mãe foi bordar, levou a imagem de Nossa Senhora para o quarto dela, né? Deixava lá de frente para ela, né? E aí ela ficava lá no quarto bordando e olhando para a imagem de Nossa Senhora, né? E foi esse tempo todo, né? Ela bordando esse manto, passou Natal, passou Ano Novo, né? E a imagem lá em casa, né? Do mesmo jeito. E aí tudo bem, em meados de janeiro ela terminou o manto de bordar tudo, né? E aí ela falou para mim, ela falou, olha, eu fiquei esse tempo aqui com ela, eu falei, vou levar lá para a igreja. Ela falou, não, você não vai levar nada. Ela falou, quem vai levar sou eu. Então ela falou, quem vai levar essa imagem sou eu. O trabalho foi todo meu. Eu fiquei aqui com ela, então eu vou levar ela na igreja. E ela levou ela no dia da missa. Então minha mãe levou a imagem no dia da missa em janeiro, colocou lá no lugar, tudo aquela coisa. E do dia que e a hora que terminou a missa, ela falou, eu vou procurar um padre para confessar e eu vou voltar para a igreja católica. Nossa, que foi presente. Nesse contexto, né? E aí foi nesse contexto em 2005, já no começo de 2005, que ela disse que ela ia retornar. Por fim ela foi, né, lá com o padre Padula, fez a confissão, tudo mais. E aí nós começamos a fazer um trabalho ali na capela por 6 meses, que tinha algumas melhorias que precisavam ser feitas, mas nós não tínhamos dinheiro, né? E aí minha avó falou, se você catasse reciclável, né, para ajudar a arrumar dinheiro aí para a capela, né? Aí eu falei, uma boa ideia. Eu falei, mas como é que vamos fazer? Eu falei, a gente ajuda, né? E aí começamos um trabalho assim. Então, minha mãe e eu começamos a catar reciclável na casa dos amigos, pedia para juntar lixo reciclável, porque lá em Tupã tem a coleta seletiva, né? E aí eu falava, então não dá para coleta seletiva não, dá para nós. E aí a gente fazia isso, né? Eu não estudava mais, estava sem fazer nada, vamos dizer assim. E minha mãe estava aposentada, estava afastada por conta de um problema de saúde que ela teve nos braços, né? Ela chegou a aposentar por invalidez, por conta da tendinite que atacou, né? Nos braços. Então ela e eu fazíamos esse serviço. E aí o pessoal de casa começou a ajudar. Então minha avó e meu avô separavam o lixo, meu pai também estava lá, ajudava. Então cada um organizava, a gente ia vendendo. Aí o pessoal da comunidade emprestava carretinha, a gente vendia no lixão, lá no coisa de reciclável. E eu sei que nós fomos juntando dinheiro. Por fim, a gente catava lixo na cidade inteira. Pensa, o carro lixo que virou. Minha casa virou o lixão da mãe Lucinda, né? Vamos dizer. De tanto saco de lixo que tinha, a gente vendia reciclável. E fizemos um bom dinheirinho com isso. Fizemos livro de ouro e fomos juntando. E muita gente foi ajudando. Aí com o dinheiro, tudo que ia arrecadando, a gente ia fazendo as melhorias na capela. Toalha, alfaia, cadeira, botamos um neon, iluminação. Tudo que entrava era para isso. Iluminação, nós fizemos iluminação de neon. Um monte de coisa que tinha que fazer, né, para dar uns ajustes. E conforme nós íamos fazendo isso, as pessoas que doavam queriam ver, né, o serviço. Então começaram a frequentar a igreja. Então eles iam todas as da primeira quarta-feira do mês, que era a missa lá, né? Então começaram a participar, a igreja começou a ficar cheia, aquele monte de coisa, então movimentou, né? Então nós ficamos praticamente 6 meses fazendo esse serviço, e nesse meio termo é o tempo que eu fazia os encontros vocacionais. Aí minha mãe falou, não, então já que você vai fazer o encontro vocacional, então a gente leva você. Então minha mãe e meu pai me levavam nos encontros vocacionais, todo mundo ia de carro, de ônibus, ia a pé, sei lá, e minha mãe e meu pai me levavam, meu irmão ia, meu irmão começou a dirigir, então meu irmão me levava, e minha mãe ia junto. Então eles participaram o tempo todo junto comigo em todos os encontros vocacionais, em todos os lugares. Ai, né? Que legal. E aí nesse ponto, aí eu comecei a levar minha mãe para todos os lugares. Eu ia para as ordenações, para as coisas, e minha mãe sempre foi participando. Junto. E ela foi pegando gosto, né, da coisa, tudo mais, né? Até que por fim eu acabei dando passo, né, para entrar no seminário mesmo, né? Aí foi todo aquele processo, né, de entrada. Eu entrei em janeiro de 2006, né, no seminário. E aí teve todo esse processo, né, de adaptação e tudo mais, né? Mas ela já estava bem mais assim, coisa ciente. interessante que o senhor não falou, e eu acredito que o senhor não participou. O senhor não participou da Pastoral da Juventude? Não. O senhor sempre foi um trabalho na paróquia, mas Sim. nunca numa pastoral. O senhor não teve essa nunca fui ministro experiência. de Eucaristia, eu nunca fui catequista, eu nunca fui nada. O que eu fui na igreja... gostava de servir o altar. O que eu fui na igreja foi coroinha. Eu tive assim, eu tinha a gente vê as vocações participações surgirem nos movimentos jovens. A gente Justamente. vê muito isso. A gente conhece mais. Eu tive pequenas participações. Eu falo que minha vocação foi muito atípica, né? Eu tive assim participações assim na Pastoral da Juventude, na PJ, Sim. que existia assim de uma certa forma ali na paróquia, né? Eu tive contato com eles, mas eu não era uma participação regular.
e também na renovação carismática, né? Por incrível que pareça, eu já tinha contato com a renovação, tanto que eu tive muito contato. Novidade mesmo. Por incrível, eu participava de grupo de oração. Né? Nunca fiz nenhum tipo nunca fiz seminário de vida, nunca fiz nenhum tipo de serviço nesse sentido, né? Nem participei de nada assim específico, né? Assim como nunca fui ministro, nunca fui catequista, nunca fiz nada disso. A minha vida sempre se restringiu de uma forma mais ativa na minha capela, fazendo o serviço no altar, né, serviço de altar, e como sacristão, né? Então o meu serviço era esse. E nessa época minha mãe já me ajudava também, porque ela limpava a igreja, ela dava algumas coisinhas do presbitério, ela passava a toalha, lavava, cuidava das alfaias, e eu organizava, né? Então a gente fazia arranjo de flor, então a gente fazia todo esse tipo de coisa, né? Ela pegou o gosto e começou a trabalhar junto comigo, né? Isso foi muito bonito, né? Foi todo um processo. E ela virou uma companheira muito grande, né? Nossa, minha mãe virou uma companheira. De conhecer, ela é uma querida, né? Minha mãe é uma companheira de todas as horas. Hoje ela caminha comigo sempre, né? E a gente tem muita proximidade nesse sentido, né? Na vida de fé. Mora em Tupã, ela e meu pai moram em Tupã. E assim nós fomos, né? E eu entrei para o seminário justamente nesse contexto, né? Eu falo que foi uma vocação bem atípica, só que foi justamente por meio dessa vocação, eu falo que Deus se serviu dela, né? Para aproximar minha família, né? Da igreja novamente, porque juntamente com ela meu pai começou a frequentar, né? E justamente ela que tinha sido tão assídua no espiritismo. Justamente ela que foi 12 anos espírita. E ela abandonou totalmente, né? E, enfim, foi todo um processo de conversão, né? Fala que a conversão maior foi dela, né? E o passo meu foi dar um sim, né? Para Deus, né? De descobrir essa vocação e seguir, né? E foi basicamente o que aconteceu, né? E aí eu entrei no processo de formação, né? No seminário. Meus pais sempre me acompanharam, né? Todo o processo formativo. Eu lembro sempre nas minhas conversas com Dom Oswaldo, algumas coisas eram muito interessantes, né, quando ele falava. Né? Logo que eu entrei, ele falou para mim, olha, o seu maior desafio foi entrar no seminário, porque Dom Oswaldo conhecia a minha história, né? Ele falou, seu maior desafio foi entrar no seminário. Sair já é uma outra história, vai ser mais simples, ele falou. Né? Vai ser mais simples. Então, ele sempre me acompanhou nesse sentido, sempre acompanhou muito meus pais também, né? E é interessante, né? Porque teve todo esse processo, né? Então, assim, muitas coisas eu aprendi, né? Com Dom Oswaldo, ele passou muitas coisas, né? Para mim, que inclusive eu uso, né? Naturalmente na minha vida ministerial, né? E assim fui caminhando. Teve todo o processo de seminário, né? Que foi uma experiência assim muito positiva, né? Claro, tem os seus desafios, tudo mais, né? Sim. A gente fala que é uma realidade desafiadora. Algumas pessoas têm recordações não muito boas, outros têm recordações boas, mas eu falo assim, o seminário para mim foi um divisor de águas, né? Porque eu falo que ali eu pude receber uma formação humana muito grande, né? Porque a formação intelectual a gente já tinha, né? Eu já tinha uma certa formação naquilo que era próprio, né? Sim. E naturalmente um pouco mais até aprofundada. Porém, a formação que eu recebi no seminário, na faculdade, né, tanto na filosofia como na teologia, foi algo muito bom. Muitas coisas, naturalmente, a gente vai aprofundando depois. Sim. Outros amigos, né, que foram se somando ali, né, amigos de uma vida toda. Né, ali. Dos padres da diocese, quem é do período do senhor no seminário? Olha, da diocese que entrou comigo no seminário foi o padre André e o padre Diego, né? E tem o padre Anatoly da diocese de Assis, né? Porque ele fez propedêutico conosco, que Assis só tinha um seminarista em 2006, então ele fez conosco. Aí o que ficaram foi basicamente eles, né? O padre André, depois, entre a filosofia e a teologia, ele ficou um ano afastado, depois ele retornou numa turma depois da minha, né? Que é a do padre Lico, né? Mas então foi tudo esse caminho, né? Até engraçado a nossa história do padre André e eu, né? Porque nós estamos já caminhando junto desde 2006, vai fazer quase 20 anos, né? Verdade. E a primeira vez que nós nos vimos num encontro vocacional foi justamente uma situação assim, de antipatia, antipatia, né? Eu olhei para ele, não gostei dele, ele olhou para mim, ele não gostou de mim. Aí a gente trocou umas farpas ali no dia no momento que falava, né? Tudo mais. Aí quando estava indo para ir pro seminário, né? Quando eu saí da minha casa para ir pro seminário, na hora que eu tava passando na frente de Quintana, eu olhei assim e falei, ai, tomara a Deus que esse menino de Quintana não divida o quarto comigo no seminário. Eu fui rezando, né? Para que ele não dividisse o quarto comigo. Porque o senhor já sabia que ele ia entrar junto. Porque ele já sabia que ele ia entrar junto comigo, já estava definido, né? E ele também, ele foi coroinha do Padre Manuel. E ele, aí eu falei, tomara a Deus que esse menino não vai. Aí, e ele
A hora que saiu da casa dele, saiu também com o mesmo pensamento. Tomara Deus que aquele menino de Tupã não fique no quarto comigo. A hora que eu cheguei primeiro, e tava lá, Ivan e André. Eu falei, mas misericórdia. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. A hora que eu olhei, começar a aprender desde o primeiro dia. Aí eu olhei, aí eu fui passar minhas roupas, mexer minhas coisas. Aí ele chegou, é você que vai... A hora que já chegou, é você que tá aí, mas... aí tinha 2 camas para escolher, né? Aí tinha uma cama perto da janela e uma perto da parede. Aí eu peguei perto da janela e falei, você pegou a cama perto da parede, da parede? Eu falei, eu cheguei primeiro. Aí foi tudo bem, né? Aí a gente foi caminhando, né? Mas o fato é muito engraçada a história, porque quando a gente foi lá dividir o quarto, a vida, né? Na verdade era muito parecido, né? Então acho que era por isso que a gente ficava meio assim, porque a gente era muito parecido. E o fato é que nós ficamos ali 8 anos de seminário, nós nunca brigamos, o ano inteiro do propedêutico a gente nunca brigou, sempre um ajudou o outro, né? Nós fizemos uma amizade muito grande, que se estende até hoje, né? Então, Padre André é uma das pessoas que eu tenho muita amizade. Os dois muito intelectuais, e a gente gostavam de estudar. Sempre gostamos de estudar, de conversar, e graças a Deus deu muito certo, né? Conversávamos muito, brincávamos muito, né? E é uma pessoa que caminhou junto comigo em todos os momentos, né? E eu também caminhei junto com ele, né? Nós fizemos essa experiência. Depois o Padre Marcelo, né? Que foi também quando entrou no seminário, né, foi se aproximando, né? O Padre Marcelo eu conheci quando antes dele entrar no seminário, né, eu acompanhava Dom Oswaldo nas crismas, e eu conheci lá em Pacaembu quando ele era vocacionado, né? E hoje estamos legal, aí praticamente então 6 anos morando juntos, né? O Padre Marcelo, quando entrou no seminário, o senhor já estava? Eu já estava no 3º ano de filosofia. Quando ele estava no 2º de filosofia quando ele entrou no propedêutico. Aí quando ele foi para o 1º de filosofia, eu já estava no 3º, né? Então convivi um tempinho com ele, o Padre Jefferson depois de Araçatuba, né? Que ele entrou na teologia, né? Então são os grupos dos amigos que eu tenho, né? Não tenho muitos amigos assim próximos, com o Padre né? Marcelo começou lá, depois vocês convivem há tanto tempo juntos. Eu não imaginava, né? Que nós passaríamos tanto tempo juntos, né? Porque nós entramos, ele entrou, eu conheci ele em Pacaembu, quando ele estava no processo de discernimento. Depois nós o acolhemos no propedêutico. Depois eu morei com ele um ano na filosofia, depois acho que 2 anos na teologia, né? Então nós caminhamos juntos, né? Já bonita, fizemos amizade, né? E aí depois ele acabou vindo lá para me ajudar lá em São João do Pau-d'Alho, né? E agora tá em Tupi, e aí nós conseguimos, graças a Deus que teve essa possibilidade dele vir, né? Que o bispo quando propôs, né? Ele falou, eu perguntei para ele, falei, olha, Tupi é muito grande, eu vou ter algum vigário, né? Aí eu falei, se o senhor quiser algum vigário, eu posso providenciar algum, né? Para te ajudar. Aí eu falei, eu gostaria. Ele falou, se quiser o Padre Marcelo também, porque vocês caminharam juntos, fizeram um trabalho bom, né? Deu certo. Então, né? Deu certo. Então, eu falei, eu quero, porque a gente já está caminhando, né? Já tem um costume, né? É difícil, né? Um pároco e vigário dar certo, não ter problemas, né? Então, graças a Deus, né? E eu falo assim, é uma experiência boa também, né? Eu sei que foi todo esse processo, né? Graças a Deus, né? E ano que vem o senhor faz 10 anos de padre. Ano que vem eu faço 10 anos de padre. De realmente, né, sem contar seminário, sem contar seminário. São 18 anos. São 18 anos. Em 2026 vai fazer 20 anos que eu entrei no seminário. Nossa, né? Então, é uma vida, né? São 20 anos praticamente servindo, né? Ali, e nesses 10 anos de padre, teve... Eu falo que eu... Não precisa nem terminar a pergunta, vai. Não. Conta pra nós da vida paroquial, né? Eu acho que é tão interessante. Eu falei brincando esses dias, eu falei, parece que eu entrei numa máquina de lavar roupa e começou a rodar e centrifugar, porque eu não vi, saí dali com 10 anos de padre, né? Porque a vida ela é tão exigente, né? Ela tem tanta demanda que nós não vemos o tempo passar, né? Até brinquei que eu fui a uma ordenação diaconal em Lins, em Assis, essa semana, e eu falei, até agora você conseguiu contar o tempo. Depois de ordenado, você vai ver, você não vai conseguir contar, porque a vida ela acontece, né? De uma tal forma, né? Eu terminei o seminário em 2013, né? Foi logo que quando o Dom Luiz chegou, né? Na diocese. Então, teve todo aquele processo de conhecimento, né? Adaptação, né? Tanto dele com a diocese, nós com um bispo novo, né? Todo aquele processo. E eu achei muito interessante, né, porque ficamos um tempo esperando, né? Em 2014 eu fui designado para vir aqui para Junquerópolis, né? Então eu cheguei na região 3 em 2014, né? 10 anos que eu estou aqui na região. Aí eu fiquei... Logo após a ordenação. Foi antes da ordenação, inclusive. Eu cheguei como seminarista. Seminarista residente para morar em Junquerópolis com o Padre Ângelo. Sim. Aí eu fiquei até
agosto, né? Minha ordenação diaconal aconteceu no dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso, por sinal. Foi justamente o que aconteceu, e aí eu fiquei mais 6 meses lá em Junqueira, né? Fiquei mais esse tempinho lá. E aí, eu fiquei até dezembro, né? Aí em dezembro, Dom Luiz veio para Crisma, né? E aí me comunicou, né? Que se eu poderia, né, fazer participar da transferência, né, que havia a proposta de eu assumir São João do Paudalho e Nova Guataporanga, né, no lugar do Padre Milton, que ia sair, e eu moraria em Tupi Paulista junto com o Padre Valdo, né. E prontamente eu aceitei, né, falei, olha, eu vou ser ainda seminarista, né, eu vou ser ainda diácono ainda, né, porque por fim, quando foi organizar a data da ordenação, acabou ficando para 10 de abril, né? Aí, por fim, eu fiz um acerto ali com alguns padres, né? Para celebrar as missas, né? Até brincava, falava que eu era o diácono que tinha mais vigários na diocese, né? Eu, como diácono, já tinha 2 paróquias e tinha vigários ainda, né? Eu falei, Jesus, olha que diácono, né? E aí eu brinquei, né? Porque eu tive muita ajuda, né? O padre Zé Ferreira, na época que estava em Panorama, ele rezava em Nova Guataporanga. O padre Luiz Henrique, que estava em Ouro Verde, rezava em São João do Paudalho, porque eles não tinham missas à noite, então eles sempre ajudavam ali, né? Sempre com atendimentos, com tudo mais, né? E as outras ocasiões eu fazia celebração e acompanhava. E foi nesse processo, um processo de aprendizado, porque é aquela história. Quando nós estamos prestes a ordenar, passa muita coisa na cabeça, né? Dá vontade de sair correndo, de ir embora, falar, meu Deus do céu, né? Essa brincadeira foi longe demais, né? Te fala, meu Deus. Porque eu até fui conversar com o meu diretor na época, eu falei, olha, eu tô muito nervoso. Ele falou assim, claro, você nunca foi padre na vida. Eu falei, óbvio, né? Falei assim, a gente vai casar, fica assim também. Foi isso que falou. Depois minha mãe falou, assim, olha, eu também nunca fui mãe. Quando eu fui mãe a primeira vez, você tem que aprender, né? Você vai aprender a ser mãe, você vai aprender a ser esposa, você vai aprender a ser pai, você vai aprender a ser marido, né? Então eu vou ter que aprender a ser padre, né? E a minha preocupação sempre foi essa. Falei, tudo bem, enquanto nós estamos no seminário, nós temos essa segurança. Só que depois, quando eu saio do seminário, você vai para a vida, né? Aí o padre ali naquele local sozinho. Exatamente, né? Ali você tem todo um peso, né, de espiritual e de uma comunidade inteira que depende. Né? E eu falei, meu Deus do céu, né? Dá aquele negócio. E aí vem aquela questão, o menor dos problemas é o casamento, né? Justamente, se for analisar. Mas acha que a preocupação do problema padre é casar? Não é casar, não. Assume uma paróquia para você ver qual é o maior dos problemas. Porque ali você faz de Mesmo tudo, que fosse né? permitido, não daria nem tempo, né, padre? Justamente, não tem condições, né? E aí tem aquela situação, você fala, meu Deus, você chega ali, tem aquele monte de gente que depende de você, que espera muito de você. E ainda tem uma questão de desconfiança, né? Quando eu cheguei ali do nada, né? Magrinho, né? Novinho. O pessoal olhou e falou assim, mas esse daí que vai vir nem aqui, né? Não era ordenado, eu era diácono, né? Então, o pessoal das paróquias teve muita perseverança também, né? Teve muita caridade, muita perseverança, né? Então, porque parece, meu Deus do céu, né? Já tinha muitos padres mais maduros, passaram por ali e tudo mais, né? Então eu falei, opa, chegou, né? Aí eu falei, bom, então até abril estamos caminhando desse modo, né? Vamos caminhar desse jeito. Depois de abril eu vou ser padre. Então aí a realidade vai mudar um pouco, porque o peso espiritual é outro, né? Então aí depois eu ordenei, né? Fui ordenado padre no dia 10 de abril, né? Era uma sexta-feira da 8ª da Páscoa. E aí, por fim, eu permaneci ali nas paróquias, né? E fui trabalhando, né? Sozinho. Esses 2 primeiros anos foi sozinho, né? Foi puxado, então foi muito padre? puxado. Eu tive 3 pneumonias, porque era muito trabalho, né? Eram 2 Semanas Santas, procissão de Ramos eram 3, lava-pés e vigília pascal. 2 paróquias. Totalmente. E sem experiência. Sem experiência. Se eu tivesse mais experiência, eu teria colocado outra pessoa para ajudar, né? Naturalmente, né? Aquela questão. Nos primeiros anos a gente comete certos tipos de erro porque nós pensamos que nós somos invencíveis, né? Aí depois de umas 3 pneumonias a gente acalma um pouco, né? Você percebe que a coisa não é assim, né? E talvez não é nem só isso que vocês se acham invencíveis. Eu vou... É uma demanda, né? Não, e eu vou ficar pedindo ajuda de outros que já estão sobrecarregados. Justamente, porque também tem esse detalhe. Conta, né? Exatamente. É uma cobrança que nós mesmos nos colocamos, né? Não, eu não vou dizer tanto que as pessoas colocam, né? Mas é porque nós mesmos acabamos fazendo essa... Eu sempre fui muito Caxias para essas coisas, né? Então eu sempre cobrei muito de mim.
perfeccionista, colérico, né? Então é aquela história, né? Então eu preciso fazer tudo, né? E depois que a gente vai tendo as pneumonias da vida, eu preciso com eu dou conta, eu né? preciso, eu dou conta. E um pouco de orgulho, de vaidade também. Sim. Mas já desde nem começou, já está pedindo ajuda. Então fica umas coisas assim. Não aceita muito palpite também? Então se você está sozinho, você faz do teu jeito? Até que nesse ponto, até que eu sempre fui mais comedido, né? Eu aprendi muito cedo. Eu aprendi muito a escutar as pessoas. Porque quando eu fui para Junqueira, eu escutei muito o Padre Ângelo. Né? Eu aprendi muita coisa com o Padre Ângelo. Sim, muito equilibrado. Sim, o Padre Ângelo tem uma coisa que eu admiro no Padre Ângelo, é o equilíbrio dele. Sim, né? sim. Ele consegue lidar com situações de estresse, de situações com equilíbrio muito grande. Né? Eu falei isso para ele na época. Eu falei, padre, eu admiro esse equilíbrio do senhor para lidar com essas situações. Então, eu acho que eu fui sendo moldado, né, muito tempo. Né? Porque se eu tivesse chegado, como eu entrei no seminário, seria muito difícil. Né? Porque, imagina, né, você aprender a dominar um impulso de um colérico, né? Nessa situação, não é tarefa fácil. Mas eu fui aprendendo. Né? E eu falei para ele, padre, eu quero aprender tudo que eu posso aprender que é necessário para uma paróquia. Então ele me ensinou muita coisa, né? Me mostrou um pouco das questões administrativas, né? Porque ele foi ecônomo da Cúria por um bom tempo, né? Depois eu fui conversando ali algumas coisas. Quando eu mudei para lá, eu conversei com o Padre Valdo, né? Eu falei, padre, olha, tudo que acontecia na paróquia, porque como eu era diácono, o responsável direto pela paróquia era o Padre Valdo. Ele assinava, ele era o administrador, exatamente, ele era o administrador e eu era o diácono que estava ali auxiliando. E depois, quando eu ordenei, ele ficou como administrador e eu fiquei como vigário dele. Só que ele falou, olha, eu fico como vigário, mas eu fico como administrador, mas você realiza o trabalho, né? Eu falei, bom, então eu vou fazer as coisas, o senhor só vai assinar e levar bronca. Eu falei para ele brincando, né? Mas aí, graças a Deus, nunca tivemos problemas. Só que o que acontecia? Como aconteceu todas essas situações, eu sempre tinha essa consciência de que eu precisava aprender. E eu precisava conversar com os padres mais velhos para que eles pudessem me passar como que se vive como padre, né? Então eu perguntava muita coisa ao Padre Valdo, tudo o que acontecia na paróquia eu passava para ele, falava, o senhor é o administrador, então o senhor precisa ficar sabendo. Isso é muito positivo, né? Então ele sempre ficou participado, né, das situações, né? Então tudo que acontecia ele estava a par, ele me aconselhava, né? Monsenhor Nivaldo na época, né, era padre em Monte Castelo, então eu me aconselhava com ele também, porque a gente sabe, né, hoje ele está com 65 anos de padre, então uma experiência de padre, né? O sacerdote mais velho da diocese. Sacerdote mais velho. E tem uma experiência, né? Então, muitas coisas ele me orientou. Então é aquela história. Quando nós escutamos, nós erramos menos, né? Sim. Não vou dizer que não aconteceram erros, né? E situações assim, mas muito menos aconteceu, né? Então, graças a Deus, justamente. Então eu sempre me cerquei, né? Com os padres mais antigos, né? Mesmo, e graças a Deus, né? Eu falo assim, foram anos muito bons, os que eu vivenciei lá em São João do Pau-d'Arco, Nova Guataporanga, né? Os desafios sempre existiram e vão existir, né? Situações complexas, né? Vamos dizer assim, né? E claro, mas a gente sempre tem que ser movido por um desejo de fazer o bem e fazer o nosso dever, né? É como um dever de pai e de mãe, né? Minha mãe não deixava eu ir em certas festas, certos churrascos, certas situações. Na época eu esperneava, achava ruim. Hoje eu vejo que é bom, né? Que foi bom toda o zelo dela, né? E hoje em dia eu até falo, né? Para os adolescentes, eu falo, olha, a profissão do pai e mãe é ser chato, né? A profissão do pai e mãe é ser chato. A vida deles é essa, porque depois eles vão prestar contas para Deus, né? Então, eles são os primeiros que vão prestar contas. Assim como o sacerdote vai prestar contas. Sim, eu falo, meu papel também é ser chato, né? Então, a pessoa vai, você é chato, né, padre? Eu falei, sou eu. Eu falei, não, eu sou chato, certo, né? então. Eu tenho essa consciência disso. Eu sou, então pronto, eu estou fazendo o correto. Eu estou fazendo o meu papel, porque eu sempre falo, eu faço isso por amor. Sim. Porque o sacerdócio, ele é uma paternidade, né? Sim. Engana-se quem pensa que para ser padre você abre mão da paternidade. Pelo contrário, né? Nós somos muito pais, porque nós somos pais dos pais, né? Então nós temos uma grande família para cuidar, né? E a ideia, né, de que uma coisa que você fala, você pode conduzir uma pessoa à perdição,
ou a uma mudança de vida de uma forma que ela se afaste da igreja. E isso daí é uma coisa muito, muito séria. É um né? peso, né? É um peso, É um e nós peso. vamos responder. Sim. Né? Então eu sempre penso nisso. Né? Eu sempre recordo, né? O Nosso Senhor, quando vai falar para São Pedro, ele vai dizer: apacenta os minhas ovelhas. Né? As ovelhas não são minhas, são dele. Né? Então, Nosso Senhor, ele é muito misericordioso, muito condescendente. De Deus ali, né? Justo, ele é muito condescendente, muito misericordioso, porque ele confia na nossa miséria, né, para cuidarmos de pessoas, né? Então nós temos que procurar sempre fazer o melhor assim, né? Então, claro, se eu analisar hoje, 10 anos depois, praticamente, com aquilo que eu vivenciei logo no começo do ministério, é um salto muito grande, né? Eu falo que a gente não se prende nem tanto assim, né? Com a questão do tempo, né? Ou das querelas, né? Paroquiais que acontecem, né? Mas o que eu falo é que as situações da vida, elas nos trazem uma maturidade, né? E essa maturidade, ela é importante, né? O próprio sofrimento, o sofrimento, nos ensina muito. O sacerdócio é cruz, né? Então qualquer pessoa que prega, né, uma realidade do sacerdócio que fuja dessa realidade, não está fazendo aquilo que não está compreendendo a essência, né? Tanto que uma palavra na ordenação, né, sempre que eu participo das ordenações, me chama a atenção e me ressoa como se fosse no dia da minha, é justamente quando o bispo entrega, né, para o sacerdote a patena e o cálice, né, recebe a oferta de Deus, né, e depois vai dizer, né, tome consciências do que vai fazer e procure colocar em práticas, né, aquilo que vai ensinar, conformando a sua vida ao mistério da cruz do Senhor, né. Então, aí que está, vamos dizer assim, a letrinha pequena, né, do final do contrato, né, conformando a tua vida ao mistério da cruz do Senhor. O sacerdócio, ele é cruz, né? É uma oferta de vida. As pessoas, em geral, não aceitam mais o sofrimento. Acham que o sofrimento é algo fora do natural. E fora do natural. Tanto ser pai é uma perda de tempo. E ser sacerdote, o sofrimento é presente. O sofrimento é presente. E engana-se quem pensa que não vai viver o sofrimento. Né? Porque todos nós sofremos. Só que eu sempre costumo dizer, a qualidade do sofrimento, ela varia, ela muda quando você dá um destino para ele. Né? Aí as pessoas falam, mas você só fala de sofrimento, fala de cruz, fala assim, sim, porque esse é o sentido da coisa. Né? Pode parecer que é muito romântico, né? Quando você fala do sofrimento, que fica uma coisa muito etérea, né? Muito nas nuvens, né? Só que a realidade você experimenta na vida, né? E se você dá um sentido ao sofrimento, que inevitavelmente você vai passar, você passa muito melhor do que se você se lamenta. Passa porque você para de se lamentar, né? Você olha para a cruz, você vê que Cristo sofreu muito mais. E você se lembra de que participar do sofrimento de Cristo é uma graça que Deus dá. Né? Porque não é todos que participam, né? E eu sempre gosto de dizer, né? Eu falo que o sofrimento é a nossa lenha que nós colocamos na fornalha, né? Para fazer com que essa fornalha comece a produzir vapor para essa locomotiva ir para frente, né? A vida espiritual, ela é movida, né? Eu falo que é uma locomotiva, que Maria fumaça, que precisa desse fogo, dessa fumaça, desse vapor para funcionar. Então, se eu uso do sofrimento para me queixar, eu jogo fora toda a lenha que eu recebo de Cristo, né? Então, eu preciso depositar na fornalha ardente, que é do coração de Jesus, para ir para frente, né? E o peso, ele se torna menor, porque você passa unido a Cristo, né? E eu falo que o sofrimento, ele nos torna mais humanos, faz com que nós nos tornemos mais santos, né? Eu sempre falo, quando a gente tem uma dorzinha, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, eu sempre agradeço a Deus, porque eu falo, olha, se eu não tiver dor, se eu não tiver um pipoco ali na saúde, eu vou acabar esquecendo das coisas, né? A gente acaba esquecendo. A gente acaba achando que está tudo muito bom, tudo muito bem, aí acaba esquecendo. E é um caminho que ajuda a gente a se converter. Mas eu falo, são maturidades que a gente vai tendo com a experiência de vida, com o testemunho das pessoas e também com a própria vivência dos santos, né? Que eu falo assim, nesse contexto todo, muitas graças eu pude ter no sentido de ter o auxílio de santos, né? São João Maria Vianney, né? Que por muito tempo eu tentei fazer uma leitura da vida dele e sempre tinha um peso espiritual que me impedia, né? E quando eu fiz esse propósito e me dediquei, o testemunho de vida dele me ajudou a compreender o meu sacerdócio. Padre Pio também, né, com certeza, né? E de todas essas situações da oferta de vida, né, da vivência do sacerdócio. Tem esse carisma também para
todos os sacerdotes acabam se deparando muito com o sofrimento, porque o atendimento das últimas horas, Justo. na maioria das vezes, passa pelo sacerdote. Sim. E isso hoje, no contexto atual de tantas doenças, tantas dores, vocês vivem muito isso. Justamente. Então, se depara com sofrimento e acaba também percebendo que a gente nem tem sofrido tanto em vista de outras pessoas. Exatamente. E eu falo que é uma coisa muito interessante, porque o sacerdote ele não existe somente para fazer as pessoas viverem melhor, mas para fazer as pessoas morrerem melhor, né? E é uma coisa que as pessoas não gostam. Mais, né? Mais do que viver mais bem, importa morrer bem. É morrer bem. Você tem que orientar a sua vida sabendo que ela vai terminar. Sim. E é aí que está a situação. Porque as pessoas não gostam de falar da morte, não gostam de falar de que a vida vai terminar, né? Porque nós, de fato, temos uma realidade inconsciente, né, de que nós temos essa sede de vida. Claro, porque Deus não nos fez para a morte, né? Só que se nós eliminamos o horizonte da fé, né, nós perdemos essa compreensão de que a vida ela continua, só que do outro lado. Sim. E que eu tenho que passar pela morte, né? Então esse que é o problema, né? Que eu falo que é a grande chave da nossa vida. Por quê? Porque eu passo por essa experiência e essa realidade do materialismo, tudo mais, vai fazendo com que nós queremos construir um paraíso na Terra, com que nós busquemos, né, tirar da vida tudo que ela tem para oferecer de bom, no sentido do que a gente acha que é bom, não do que ela é, do que é bom de fato, né? E nós vivemos mal. Né? Nós nos tornamos egoístas, nós nós acabamos por fim perdendo o foco, né? Então, já que eu vou para o cemitério, então eu tenho que aproveitar, né? Então, a vida ela não termina no cemitério, né? Então, ela é o começo, né? Eu sempre digo, é uma passagem, naturalmente, é a Páscoa que nós fazemos, né? Então, o difícil é nós fazermos com que as pessoas tomem consciência dessa transitoriedade da vida, de que essa vida vai continuar, de que as ações que eu tenho nesta vida, elas tem uma consequência na eternidade, né? Eu não me lembro qual é o padre da igreja que dizia, né, que o tempo é a moeda, né, com que nós compramos a eternidade, né? Então aí nós temos que aprender a viver bem o tempo, a fazer bem o tempo e a orientar, né? E muitas vezes quando nós não conseguimos fazer isso, né, do modo normal, né, que seria os processos de conversão, os sofrimentos eles nos ajudam, né? Então aí entra essa realidade. E é tão importante porque nós que estamos no acompanhamento paroquial, nós vamos percebendo, né, que as pessoas elas não se preparam para isso. E elas tampouco preparam os seus doentes para isso, né? Às vezes nós vamos fazer exéquias, né? Lá em Tupi Paulista é um absurdo de quantidade de exéquias, né? São 2, 3 por dia, né? Então até a gente estranha, né? Quando não morre ninguém, né? A gente nem fala, porque se a gente fala, morre. Então nós procuramos não falar nada, né? E a gente procura, mas eu falo, além da oração, né? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, além das orações que precisam ser feitas, é dar uma olhadinha lá nas notícias para ver quem morreu, nos obituários, porque para a gente já saber se vai ter, né? Se vai ter que colocar as exéquias ali no porque acontece, exatamente, porque às vezes a gente se planeja para fazer uma coisa, aí chega, apareceu exéquia para fazer, então temos que parar tudo para ir fazer. Adiar, né, não dá para adiar, né? Não dá para adiar, né? Eu brinco com o pessoal, falo, evita morrer na segunda, porque a gente não está aqui, né? Então nós não estamos aqui. Então o pessoal, tá bom, padre, a gente vai fazer um esforço para não morrer na segunda-feira, né? Mas é uma maneira de brincar. Essa realidade de falar de morte, as pessoas não querem mais, né? Não querem. Eu e a Ana Paula, né, que tem gente que fala mãe nisso, mas é mãe de verdade, né? Um dia perguntaram aqui, mas é mãe mesmo? É mãe mesmo. A gente, quando eu e o Paulo viajam, a gente está sempre viajando os dois juntos, né? Óbvio. Então, aí quando vai sair para determinada viagem, eu estou em São Paulo, vamos pegar a estrada, vamos à missa de manhã, fazemos a nossa confissão na igreja. Em São Paulo é muito comum, né? Sim. Ter as confissões ali antes da missa. E aí eu aviso ela, filha, estamos saindo, mas já fomos à missa e já confessamos. Sim. Tá tudo em ordem. Ai, que bom, mãe. Então tá bom. Por quê? Eu penso que, além do peso da perda dos pais, ou no caso dela, quando ela sai para viajar, você ficar nesse questionamento, será que conseguiu dar esse passo rumo ao céu mesmo? Claro. Será que não? Com certeza, aí né? Quando a gente comenta isso, tem pessoas que falam, não acredito que vocês conversam isso. Tem que conversar. Mas a finitude, ela é real. A minha conversa sempre termina na morte. Eu sempre estou conversando com as pessoas, a gente sempre acaba falando de morte, sempre acaba falando de purgatório, de céu, de inferno, de cemitério, sempre termina com isso, né? Parece aquele personagem do Nelson da Capitinga, né? Que fala que morreu, né? Mas é interessante. Porque é uma coisa que a gente precisa, né? Sim, falar, é né? uma realidade. E isso ajuda. Assim, eu não sei se tem algum outro assunto que vai ser tão útil a tantas pessoas, né? Porque todas as outras situações da vida a gente pode passar ou não. Claro. Essa
essa não, essa a gente vai essa passar não com é, certeza. é uma coisa séria, porque você pensa, né? Olha, é preciso, né, a gente pensar, tomar essa consciência. Você tem que viver bem para morrer bem. E aí nós sempre orientamos. Nós tivemos uma pandemia aí, misericórdia, né? Sim. Então nós dávamos as orientações, aquela dificuldade para entrar dentro do hospital, né? Para administrar os sacramentos. Nós não conseguíamos, né? Toda uma situação de drama, né? Nós não sabemos o peso espiritual disso. Só quando nós estivermos do outro lado que Deus vai mostrar, né? A quantidade de pessoas que morreram sem sacramentos, né? A gente quer acreditar que nessa situação a pessoa teve a oportunidade de se arrepender, uma contrição perfeita, né? Sim. Mas é uma consciência que eu fui aprendendo com o tempo do ministério, né? E com o auxílio do Padre Marcelo também, porque o Padre Marcelo sempre batia nessa tecla, né? Então, uma coisa que nós fomos sempre pegando. Eu sempre tive esse cuidado, né? Desde os primeiros anos do sacerdócio, né? Com os doentes e com as almas, né? Com as pessoas que estavam para morrer, né? Mas isso daí depois foi sendo mais fortalecido com a convivência também com o Padre Marcelo, as leituras, né? A vida dos santos, né? Tudo mais. Então, isso daí vai ajudando, né? Sim. Então, nós vamos aprendendo, né? A lidar com essas situações, né? Sempre aprendendo. E eu sempre falo, ó, nós avisávamos lá em São João do Pau da Nova Guataporanga, tá doente, vai para o hospital, avisa antes, porque nós, antes de entrar na ambulância, a gente já dá uma unção, dá um sacramento. Se quiser confessar, já confessa, né? Já porque prepara, porque depois é difícil, mais. A gente não tem essa possibilidade de entrar. Numa UTI, né? Não, mas justamente, principalmente na época da pandemia, nem era permitido, sim, né? Então nós ficávamos sempre em cima, né, nessas situações. Eu menos, porque como eu tive 3 pneumonias, né, então eu me resguardei um pouco mais, né? Então eu atendia confissões ali na paróquia, né, e ficava mais assim, um serviço bem mais restrito por conta dessa situação, né? Só que depois, mais pro final, que eu fui me permitindo mais fazer alguma coisinha ali, né? Mas o Padre Marcelo, ele fazia essas visitas, ele teve Covid antes, então ele já tinha essa facilidade de poder, né, aproximar das pessoas. Ele chegou porque ele em Dracena, já veio Dracena, Tupi Paulista, né? Algumas Rodou situações que nós conseguimos. E depois, como vocês né? estavam sempre disponíveis aqui para nós, sim. O nosso povo mesmo já ligava para o Senhor. Ligava. Era muita gente, né? Sem falar os que iam até lá, né? Sim. Então, sempre teve muita coisa, né? Então ali, graças a Deus nós estávamos ali, que era uma realidade menor, né? Porque ali sim a gente conseguia fazer um auxílio um pouco maior, né? Mas depois agora, né, em Tupi Paulista, eu falo assim, é uma graça muito grande e ao mesmo tempo uma exigência muito grande, né? Porque nós temos ali um hospital, né? E uma vez que nós temos um hospital, nós temos todo o cuidado, né, de todos os doentes, né? Até o próprio hospital entra em contato Sim, com o graças senhor. a Deus nós temos ali um pessoal do hospital que o diretor clínico é católico, né? Foi seminarista, né, Dr. Douglas. Então eles dão todo o apoio, suporte, eles chamam a gente, né? Então os médicos chamam e com o tempo, conforme nós já estamos 2 anos trabalhando lá, então eles já aprenderam a confiar também, né? Então se sabe que nós estamos, já manda chamar. Né? É interessante que os próprios médicos mandam chamar a gente. Né? Os que têm o telefone já mandam recado. Padre, vem para cá que tem uma pessoa que está morrendo, ou morreu uma criança aqui, vem aqui, morreu um adulto, tá morrendo. Então, uma coisa assim, sabe, de que eles chamam e a gente vai. Né? Até brincamos uma vez, nós estávamos lá, era quase meia-noite, quando nós fomos visitar tanto o Padre Valdir como quando o Padre Valdir internou, né, lá na Santa Casa. Eu fui lá para ficar com ele, junto com o Padre Marcelo, e o Padre Manuel também estava internado, né? Então nós ficamos lá, já era quase perto da meia-noite, era umas 11 e pouco da noite. Aí entrou uma outra pessoa que estava quase infartando. Aí já chamaram, padre, tem lá na estrada de estabilização, tem uma pessoa lá que tá infartando, tem como lá. Aí parecia aquele plantão médico, sabe? Aí vai Padre Marcelo e eu correndo pelo corredor junto com os enfermeiros, chegamos lá para dar unção, né, para a pessoa que estava ali, né? Graças a Deus não faleceu naquela época, faleceu depois, um bom tempo depois, de confessar ainda. Mas recebeu os sacramentos, estava desacordado, mas recebeu os sacramentos, recuperou depois disso, né? Nós visitamos em casa. Aí até o Padre Marcelo assustou
enfermeiras, né? Porque no escuro tromba com um padre de batina no meio do corredor. Pensou que era uma assombração, sei lá, né? Aquela coisa toda. Mas aí ele é grandão, então ele assusta, né? Ele gosta de pregar susto das pessoas, né? E aí o pessoal fala, padre, bem que vocês podiam ficar aqui com a gente, né? No plantão também, né? Eu falei, é só que faltava, né? À noite também, né? Ficar no plantão. É o plantão na paróquia de dia, o plantão no hospital. No hospital à noite, né? E é muito interessante, porque a gente acaba fazendo amizade, né? Então começa a existir um bem-querer, né? Então é muito interessante. E isso daí a gente vai percebendo, esse cuidado, né? Então é algo que é necessário, né? Então eu falo, precisa acontecer, né? E eu sempre oriento, falo, olha, vocês não deixem. Você estava doente há quanto tempo, né? Quando a pessoa morre. Não, já fazia uns 5 meses. Mas vocês não pediram visita. Peçam visita. Peçam para confessar. Ser assim, na beira, né? Que aí o pessoal fala, não vou pedir para o padre vir, porque o padre vem morre. Falei assim, vocês deixam na hora que está morrendo para chamar a gente. Por isso que morre, né? Graças a Deus que chama. Mas a unção, ela não serve a matar a pessoa, né? A unção, ela não tem essa finalidade, né? Porque as pessoas ficaram muito estigmatizadas com a questão da extrema unção, né? Que é o último sacramento que se dá para a pessoa morrer, o viático, né? Junto com a comunhão e tudo mais, né? Então, quando chama o padre é porque vai morrer. Não, já é né? a extrema unção. Justo. A unção dos enfermos, padre, já que a gente está nesse assunto, quais ocasiões que a gente pode chamar o padre, assim? Quais que cabem? Geralmente nós... a unção dos sacramentos de cura, né? Vamos dizer assim, juntamente com a penitência. Então, naturalmente tem a questão da cura espiritual, que é o perdão dos pecados e tudo mais. E no caso da unção, ela tem esse poder de configurar, né, a pessoa que sofre o sofrimento de Cristo, né? Então a pessoa recebe o conforto de Cristo, mas ao mesmo tempo ela se une ao Cristo que sofre. Tem toda essa dimensão espiritual, né? E juntamente com essa questão, nós sempre falamos, né? Ela também tem a possibilidade de perdoar os pecados, né? Porém, existem algumas questões que precisam sempre ser orientadas, né? Se a pessoa ela está consciente e ela tem condições de confessar, então ela precisa se confessar para poder receber a unção, né? Porque a unção ela perdoa os pecados também, né? Em alguns casos ela dá a cura, né? Anima, né, a pessoa, mas é sempre conveniente que, se a pessoa pode se confessar, ela confesse para poder receber a unção, né? Nós administramos somente a unção, né? E a unção ela faz esse papel, sobretudo quando a pessoa ela está em perigo de morte, né? Então, inconsciente, quando a pessoa não pode falar, né? Então, nós sempre procuramos orientar as pessoas a um exame de consciência, ao arrependimento sincero dos pecados, né? Para poder receber a unção. Então, se a pessoa vem a falecer, então aí no caso ela recebe, né? Naturalmente o perdão ali, toda a situação do efeito espiritual, né, que a unção tem, né? Assim como, por exemplo, a absolvição geral se é dado, por exemplo, no avião que está caindo, né? Então você dá absolvição geral nesse contexto, né? Se um avião vai cair, né? Se cai, você recebe absolvição, então se você se arrependeu, você é salvo, né? Se não, não. Mas aí, se você sobrevive, né, à queda do avião, você precisa se confessar. Exatamente, porque está numa condição em que a vida, numa situação específica em que a vida está em risco, né? Então a unção ela também tem essa finalidade, né? Então as pessoas pensam que ela tem um poder mágico, né? Você deu a unção, pronto, né? Já livrou de tudo, né? Já vai para o céu direto. Não, né? Por quê? Porque primeiro parte do pressuposto de que a pessoa se arrependa, né? Então, se você mesmo ela não conseguindo falar, ela precisa ter um arrependimento sincero. Se a pessoa não tem o arrependimento no seu coração, ela não recebe o perdão, porque o pressuposto do perdão é o arrependimento, né? Então a gente dá a absolvição, procura conduzir a pessoa ao arrependimento, à contrição, né? Por isso nós fazemos muitas vezes um exame de consciência, motiva a pessoa para ela receber o perdão, né? Tentamos ajudar a pessoa a se confessar, né? Então, se a pessoa consegue ter este processo, né, de se confessar, de se arrepender e recebe a unção, forma todo esse bloco, né? E a unção ela é sempre destinada nessas situações mais específicas, né? De uma doença grave, que pode conduzir a pessoa à morte, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia. Nessa cirurgia eu posso vir a óbito, né? Eu posso falecer. Então, eu vou confessar, vou receber a unção, né? Vou receber os sacramentos e vou fazer a cirurgia, né? Antes do parto também? Antes do parto, né? Porque ainda mais você vai se submeter a cesariana, essas coisas todas, né?
Então, é importante. Se porventura, né, é uma pessoa idosa, né, que tem já muitos anos de vida, né? De quantidade. Não tem limite, mas nós pedimos para que tem que ser dada com um certo tempo de distância de uma da outra, né? Para não ficar dando muitas, né? Usando muito, administrando muitas vezes, né? Então, a gente sempre dá um tempo, né? Intervalo. Se o doente está numa condição estável, então a cada 6 meses, 4 meses, a gente visita, confere, né, o sacramento, né? Tudo mais. Agora, se, por exemplo, uma pessoa que já está num processo de doença que vai se agravando com o tempo, né? Então, aí, claro, a qualquer momento essa pessoa pode morrer. Então, a gente administra mais próximo uma da outra, né? Sim. Sobretudo nesse sentido. Então, nós vamos sempre conduzindo dessa forma. Da gravidade. Depende da gravidade, né? Se a pessoa sempre conversa com a família, fala, olha, o quadro da pessoa melhorou ou piorou. Se melhorou, nós damos uma bênção, né? Piorou, piorou, estava bem, mas já piorou. Então, a gente dá mais uma unção, né? Então, nós vamos acompanhando dessa forma, né? Casos de Alzheimer, por exemplo, né? Ou pessoas que estão com demência, que já não conseguem receber os sacramentos, né, da comunhão, porque não é porque a pessoa está doente que ela vai receber a comunhão, né? Para você receber a comunhão, você precisa ter consciência de estar recebendo o corpo de Cristo. Então, eu falo, olha, existem alguns casos que a pessoa já não sabe mais, não consegue mais engolir, né? Então, o que a gente faz? Nós damos, nós suspendemos a Eucaristia, né? Mas acompanhamos fazemos, entre aspas, um cuidado paliativo, né? Sobretudo com a questão de dar, né, a unção dos enfermos, a absolvição geral. Se a pessoa pode se confessar, se confessa. Se não tem condições, nós vamos acompanhando dessa forma, né? Tem sempre outros meios. Sim, ali, tem outros meios. Do estado da pessoa. Sobretudo porque se pressupõe que a pessoa quando chega num grau de demência, ela já não comete pecados, porque para pecar você tem que ter a consciência, né? Mesmo entra na mesma situação da criança, que não tem consciência. Justamente, então não exatamente. comete pecado. Então nós vamos acompanhando dessa forma, né? Então são alguns detalhes, né, que muitas vezes passa despercebidos, né? E a gente precisa ter esse cuidado, né? Sim. Então nós sempre orientamos, né, que as pessoas, se tem uma pessoa que está doente, procure, né, o sacerdote, avise se é uma realidade mais grave ou não, né? Procure, né, esses meios, né? A gente vai tentando, graças a Deus a gente consegue acompanhar, embora a lista, né, seja muito grande de doentes ali em Tupi Paulista, né? Muitas pessoas de idade, muitas pessoas doentes. Então a gente procura, né, ajudar, né, dentro das urgências. Todas as sextas-feiras nós estamos fazendo visitas lá no hospital, né, na Santa Casa, como já existe a capela, né, Nossa Senhora dos Remédios lá no hospital, então nós já celebramos a missa, né, nas sextas-feiras. Ali a Pastoral da Saúde já faz uma triagem antes para saber quem quer receber a visita do padre, quem quer se confessar, quem quer receber, né, o sacramento. Bonito. E aí a gente já consegue fazer isso, né? Então a Pastoral da Saúde já passa para nós, né? Nós já aproveitamos, já vamos passando de quarto em quarto, vai conversando, né, com os doentes, já dá unção para quem quiser confessar, confessa, né, já prepara tudo, né? Então depois nós vamos celebrar a missa. Aí depois que celebra a missa, aqueles que podem receber, né, a Eucaristia, a pastoral leva depois, né? Então é um processo, né, de preparação. E se você está próximo ali da paróquia, está acompanhando, sempre vai ter alguém para te orientar também. Sempre tem, legal. Isso é muito bom. Isso é bom. E ali praticamente, vamos dizer, né, a Santa Casa de Tupi Paulista agora está recebendo doentes de toda a parte ali da região, né? Porque houve o fechamento da Santa Casa de Panorama, então Panorama, Santa Pauliceia, Santa Mercedes, Paudalho, Guata, Monte Castelo, todas esses doentes, eles vêm, né, a Tupi Paulista, né? Então nós encontramos muitas pessoas dali, né? E a gente acaba atendendo, né, todas essas pessoas. Naturalmente nós vemos, né, os que já recebem visitas da Pastoral da Saúde, né? E nós orientamos, né, que procure a Pastoral da Saúde depois que voltar para casa, né? E é interessante porque nós vamos vendo assim muitas situações de conversão acontecendo nesse passo, né? Pessoas que eram espíritas e abandonaram o espiritismo e começaram e voltaram à fé católica, pessoas que se recuperaram e começaram a participar da missa, funcionários da Santa Casa que começaram a participar da missa, né? Todo um contexto assim onde muito Deus interessante. age, é difícil alguém não ser tocado, né, padre? Não, se tem uma abertura no coração, Deus toca, né? E eu sempre falo, uma das passagens, né, que nós usamos para a bênção dos doentes, fala sobre isso, né? Jesus que atracou, né, em Cafarnaum, né? E ali ele saiu para anunciar, então as pessoas quando viam que Jesus passava, levavam os doentes até ele, né? Então eu sempre digo, né, para as pessoas, às vezes não. A doença é uma ocasião
de sermos visitados por Cristo, né? Sim. Então, Cristo, ele visita na doença, né? Eu falo que não existe melhor ocasião do que a doença, né? Eu tive no começo do ano um problema de virose, né? Fiquei uma semana internado ali na Santa Casa de Tupi, né? Eu estava em Tupã, mas eu quis ser internado aqui. Falei, não, me leva lá para Tupi que eu quero ser internado lá, né? Aí, graças a Deus, me deixaram um quarto do lado da Capela do Santíssimo, né? Olha, E aí esse quarto ficou batizado como o quarto do padre, porque é o quarto que eu fiquei, né? Então eu falei, então aqui eu fico. Eu podia ir na Capela do Santíssimo, Jesus estava ali perto, o Padre Marcelo levou comunhão para mim, eu pude confessar, né? Então nós também experimentamos isso, né? E é muito engraçado que o pessoal entrava lá dentro. Ah, mas assim, é o senhor que está aqui hoje. Eu falei, eu já estou aqui dentro, sabia né? que o padre ficava doente? Então, fica, né? Eu duro que fica. Então o pessoal tira sarro, né? Lá aqui em Dracena, sempre eu falo, quando eu não entrava para visitar, eu entrava para pronto-socorro, para ser internado, para fazer uma consulta, né? Então é sempre isso que vai acontecendo. Mas nós mesmos, né, podemos experimentar isso, né? Eu fiz uma cirurgia em 2022, né, de desvio de septo, lá em Marília. E eu tive que experimentar essa situação, né? Porque eu estava totalmente dominado pelo anestésico, né? Depois que voltou da anestesia, a dor no rosto, o rosto inchado, toda aquela coisa. Eu não tinha acompanhante, né? E é um processo muito complicado que nós vivemos quando nós ficamos doentes, né? É um processo de invalidez, né? Nós ficamos totalmente inúteis, né? Nós não conseguimos fazer nada, né? Uma coisa básica, simples, que é você ir ao banheiro, você tomar um banho, você fazer qualquer coisa, né? Eu dependia de tudo, né? Das pessoas. Então, como eu não fiquei com ninguém, então eu tinha que ficar azucrinando as enfermeiras, né? Então toda hora eu ficava apertando. Aí eu falava, muito obrigado, desculpa estar dando trabalho, mas eu tô aqui de novo dando trabalho, né? É isso, vai aquilo. Mas, desculpa claro, dar trabalho, mas é isso mesmo. É o né? jeito, né? E nessa ocasião eu pude agradecer a Deus. Eu agradeci a Deus, eu falei, olha, essa experiência, né, totalmente sofrida que foi, né, humilhante, vamos dizer assim, nos ajuda, né, a perceber que nós não somos nada, né, e é aí que nós devemos perceber que a vida da gente, ela faz esse movimento, né, que nós temos que experimentar essa situação, porque ela nos ajuda na conversão, né? Uma hora você acolhe, na outra hora você é acolhido. Exatamente. E você não tem como fazer, né? Sim. Você precisa, né? Então, são ocasiões muito delicadas, aprender, né? A ser humilde, aprender a ser humilde. Exatamente. E é um processo que nós experimentamos para nós podermos ajudar também as pessoas, né? Você ajuda a pessoa a experimentar esse passo, né, para perceber que isso é um processo normal. Sim. E que ali você pode se unir a Jesus, né, e você faz essa experiência, oferece isso para Jesus, e não tem como, né? Eu falo, se tem uma coisa que nos ajuda, né, a suportar tudo isso, é justamente você olhar para a cruz e ver o tanto que Jesus sofreu por você e o sofrimento que passou. O que você sofre não é nada, né, diante de tudo aquilo que ele sofreu, né? E você pode contribuir com ele, né? Você quer acrescentar um pouquinho dessa dorzinha, né, desse mal-estar, né, disso tudo, né? Sim. Então eu falo que, graças a Deus, né, que Deus transformou o nosso sofrimento numa fonte de redenção, né? Porque senão seria só uma consequência do pecado, né? Não teria sentido. Não teria sentido. E a gente aprende a reclamar menos, né? Eu falo que acho que murmurar e reclamar menos, sobretudo, né? Sim. Que é o processo que a gente tem que aprender a fazer, né? Sim. E é isso aí que vale a pena. Ai, padre, que alegria. Sempre uma alegria conversar com o senhor. É sempre bom, e a gente sempre fala bastante, né? Sempre uma grande aprendizagem. Mas você já está encaminhando para o final ali, eu já percebi. Mas você nunca deixa, então vai. Não, é porque ele deixou uma questão em aberto lá atrás. O senhor falou, eu vou falar da pós. Verdade, meu Deus do céu. O senhor falou, pois é. O senhor inventou de fazer uma pós aí. Inventei de fazer a pós. Não concluí a tese ainda, porque eu tenho que escrever, que eu comecei a escrever. Mas as correrias da vida não deixaram, né? Porque eu comecei a fazer uns anos atrás, na loucura mesmo, no impulso, né? Justamente de Espaço Sagrado, juntamente com João Pedro. Ele me mostrou, eu falei, você vai fazer? Ele falou, eu vou. Vamos tentar fazer, vamos encaminhar, né? Porque eu sempre gostei dessa área, né? Tanto de arquitetura, né? A parte artística. A arte que o senhor sempre esteve inclinado com. Sim, eu até pensei numa loucura, talvez em fazer uma faculdade de arquitetura aí para poder prestar um serviço, né, para a própria diocese, porque nós carecemos, né, de uma compreensão artística, arquitetônica, para poder dar um auxílio também, né, à diocese. Tem online hoje em dia. Tem online. Uma parte da pós nós fizemos online, a outra também era presencial. Então nós acabamos fazendo
dessa fazendo forma. nada da meia-noite às 6? Da meia-noite às 6 não fizemos nada, então é uma possibilidade que deu, né? E aí, por fim, eu acabei embrenhando nessa realidade, né? E eu achei muito interessante, porque ali nós podemos estudar, né, os fundamentos, né, da arquitetura cristã, toda a questão da organização, né, da história da igreja e tudo mais, né, e juntamente com isso compreender, né, o que a gente celebra, né, a questão do espaço celebrativo, da finalidade, né, da beleza da arte para nos ajudar, né, a remeter à união com Deus, o preparo espiritual, né, que nós temos que ter para poder colher os frutos espirituais também do próprio sacramento, né, porque não é simplesmente você estar ali e rezar e celebrar, né, mas se você não cria as condições espirituais para que você possa colher os frutos, fica uma realidade bastante incompleta, né, não porque o sacrifício seja incompleto, mas porque nós não estamos dispostos, né, com uma disposição para acolher aquilo, né, o mistério que é celebrado. E por isso a gente não celebra certo, né? Então eu quis fazer justamente para isso, para compreender um pouco essa realidade, né? E para poder colocar em prática, né, essas questões, como se diz, para nós errarmos menos, né, quando nós vamos fazer reformas. Porque e o espaço convidar mais a oração. Convidar mais a oração. Espaços não convida a oração. Exatamente. Nós somos visuais, humanos, né? Então a gente nós precisamos. A parte visual, a gente precisa disso, né? Exatamente. Precisa ter todo esse movimento para promover o elevar da alma, né, até Deus. Sim. E é todo esse processo, né, sairmos da realidade externa, né, que está ali da igreja, para nós fazermos o movimento de internalização para celebrarmos o mistério. Porque é uma entrada que nós devemos fazer tanto no espaço celebrativo como dentro de nós, né? Porque o espaço, quando ele está totalmente preparado para isso, ele faz com que nós voltemos o olhar para nós mesmos, né? E voltando o olhar para nós mesmos, nós conseguimos encontrar Deus que nos fala, né? E a beleza, ela é o caminho que nos ajuda a transcender, né? A transcendência, ela é fundamental para nós. E a arte, ela ajuda a nos transcender, seja por uma música sacra, uma música que seja apropriada para nós rezarmos, seja pela beleza da liturgia, os ritos em si mesmos, né? Os próprios ritos falam-se a beleza estética. Tudo isso nos ajuda a nos remeter ao sagrado, né? Porque a fonte da beleza é o próprio Deus, né? Quando nós observamos o livro do Apocalipse, por exemplo, a gente vê a questão da beleza, né? Da liturgia divina, né? Da liturgia celeste. E a celebração eucarística, ela é esse ponto, né, do toque entre o céu e a terra. Então nós experimentamos um pouco do mistério do céu, que é derramado também até nós, né? Então é uma experiência breve, né? Mas que nos remete a essa realidade, nos aponta, nos dispõe, né? E a beleza, ela cria, né, uma sensação de bem-estar, né, nos ajuda também a encontrar a ordem que nós precisamos, a harmonia, né, encontrar em Deus a fonte disso tudo, né? E o senhor conseguiu terminar, então? Então, eu consegui fazer, falta só o TCC, que coincidiu, padre, né, com os tempos em que o Padre Manuel ficou doente, né? Então eu tive um problema que meus pais ficaram doentes na época, com os problemas de saúde ambos, e da mesma forma o meu pai e o Padre Manuel, nós estávamos cuidando dele, ele ficou doente e acabou vindo a falecer. Então toda essa situação dificultou um pouco, né, a parte da escrita, né? Deu uma atrasadinha, mas se Deus quiser eu vou concluir para terminar, mas o conteúdo todo tá aqui na cabeça e a gente vai colocando em prática. Já passou, né, pelas aulas todas. Eu acho que a gente podia, inclusive, padre, marcar um outro episódio aqui, ó, com o senhor e com o João Pedro, que o senhor e o João Pedro fizeram juntos. Nós fizemos, né? juntos. E ele já é arquiteto, o senhor já vai aí. Ele já nos ajuda bastante, já né? Já nos ajuda também. E o senhor vai fazer ainda eu acredito ainda que o senhor vai fazer alguma faculdade de arquitetura em algum momento. Né? Deus ajude, né? Deus nos ajude. Mas a gente podia fazer um episódio sobre arte sacra. Sobre a beleza, justamente. Sobre arquitetura sacra, arte sacra, beleza? Vamos fazer? Sim. Tá gravado. Tá gravado, já tá bem ali. Inclusive porque foram áreas dos meus 2 estudos no tempo da filosofia e da teologia. Que legal, eu quis dar uma continuidade, com base nessa pós, daquilo que eu já comecei tanto na filosofia como na teologia, né? Então, na filosofia eu fiz um TCC que trabalhou a reflexão da beleza na Idade Média, né? Fazer uma reflexão estética sobre a Idade Média, das obras da Idade Média. E na teologia eu trabalhei a questão do mistério do templo na Sagrada Escritura, né? Então foi todo um processo de um trabalho que
fez um apanhado, né, digamos assim, dessa questão da necessidade do templo, né, como local para nós realizarmos o encontro com Deus, né, o culto, né? Sim. E, enfim. Então eu trabalhei essas duas realidades, então eu quis aprofundar um pouco com a já pós, foi um né? caminho anterior. Exatamente. Não foi uma Pra novidade. fazer. Já vamos Então, agendar. vamos agendar um já vou um falar dia com o João aí, Pedro também. Nós vamos fazer. que a agenda todo mundo. dele é bem Pior que a do complexa, padre? né? Pior que a minha, né? Não Que é. nem eu, que para eu falar com ele eu tenho que postar o nome dele no Instagram. Tem que mandar pra secretária dele. Manda pra secretária Eu postei no histórico do Instagram. João Pedro, entra em contato comigo agora. E deu certo. Deu certo. Ah, bom saber que é assim. Vou começar a fazer isso. Vixe, ele também, vai ficar viu? bravo comigo. Comigo funcionou. É que o senhor é padre, se eu fizer isso, ele Eu vai vou te ignorar jogar com uma praga. sucesso. Eu vou pedir pro senhor fazer isso. Vou mandar um falar com recado. ele. Ai, padre, mas é muito bom. Graças muito a bom Deus. estar É aqui. uma alegria. Uma alegria. E vamos fazer esse outro episódio agora. Muito bem. Antes da gente ir encerrando, né, ir pro nosso final do episódio, queria pedir, agora estamos aqui na semana do Natal, Exato. então, queria pedir pro senhor enviar um recado aí natalino pro pessoal. Recado natalino, né? Bom, é uma alegria, né? Nós podemos celebrar o mistério do Natal, recordarmos esta grande graça que Deus nos dá, né? De nos visitar, né? Na pessoa de seu Filho e fazer com que nós, né, percebamos esta realidade do Natal que deve acontecer sempre em nosso coração, né? Sempre permitir que o nosso coração esteja disposto a acolher a Deus que visita, passa por nós em tantas formas, né, e deseja, né, ser atendido, deseja ser escutado. Então que nós possamos, aproveitando, né, o exemplo de nosso Senhor, viver, né, esta realidade de uma abertura, né, a Deus, de uma intimidade com Deus, desta humildade, vamos dizer assim, né, de acolhermos, né, o mistério de Deus e deixarmos que Ele nos conduza e que o mistério do Natal possa nos ajudar, né, a fazer pessoas melhores, pessoas que amam mais a Deus, capazes de corresponder a esse amor e também transformar, né, este amor numa ação, né, na própria vida, né, no meio dos outros. Então, que nós acolhamos essa beleza, né, de Deus e possamos aprender sempre, né, com o exemplo de nosso Senhor para nos transformarmos a vida, né? Então, um feliz e santo Natal para todos, né? Com a graça do bom Deus. E quem quiser participar na paróquia do senhor, é em Tupi Paulista, qual é o nome da paróquia? Paróquia Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Tem Instagram a paróquia? Tem Instagram, Paróquia Tupi. Paróquia Tupi. @Paróquia Tupi. O Paulo Pérez vai achar, vai colocar aqui. Já embaixo, vai marcar Paróquia Se já não Tupi. tiver achado isso, já vai marcar Paróquia Tupi. Quem quiser participar lá com o senhor e com o Padre Marcelo. Exatamente. Pra quem não conhece o Padre Marcelo, temos um episódio gravado aqui com ele, já tá salvo aqui, vocês procurem, que também ficou muito bom sobre o Natal, inclusive. Sobre o Natal, ficou muito bom. Padre, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado pelo seu sim a tudo, né? A vida, estar aqui hoje e ao próximo episódio que a gente já tá feliz também. Graças a Deus. Vamos nos preparar certinho. O senhor tome cuidado, tanto que a gente conseguir, a gente vai explorando, viu? Com certeza, né? Já são longos anos de caminhada. Já são longos anos de exploração. Graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Muito obrigada, Anice. Muito obrigado, viu, pela sua presença ilustre aqui, ó, radiante, depois de ter se recuperado. Amém. Uma alegria. É sempre uma alegria, né? Graças a Deus. Que Deus nos ajude sempre, então. Vou ainda pedir pro senhor dar a bênção na hora que encerrar, mas antes quero agradecer o pessoal aí de casa que nos acompanhou até agora. Muito obrigada. Você que tá aí conosco nessa segunda-feira. E muito obrigada, além de agradecer, eu quero dar um trabalho para vocês. Vamos compartilhar este vídeo, mande aí, ó. O pessoal tá de férias, gente, agora, o pessoal tá com tempo. Aquele pessoal que você fala, não vai ter tempo de ver, agora vai. Essa semana entre Natal e Ano Novo ninguém faz nada, o pessoal fica muito folgadão. Geralmente é só uma pessoa da família que faz a ceia, todo o resto fica tudo na folgadão sem fazer nada. Então manda, compartilha no Instagram. Compartilha no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Curte o vídeo, aperta o joinha aqui embaixo, aperta o sininho que tá aqui e se inscreve no canal. E vou pedir ao Padre Ivan que nos dê a bênção para que nós possamos encerrar esse episódio. Com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Acabou.